Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Super Sellers Cast. A gente vai falar hoje sobre dinheiro. A gente está com a Rosana aqui. A Rosana, ela é a fundadora da eFine. É uma empresa especializada em finanças, Inteligência financeira para e-commerce. É isso. Então, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes e pode se apresentar. Boa. Tô aqui já batendo um papo com o Daniel. Sim. A gente já falou sobre algumas coisas bem legais que a gente quer conversar aqui hoje. E uma boa tarde para vocês, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar ouvindo isso. Sou a Rosana, eu sou o CEO da eFine. A eFine é uma startup focada em donos de e-commerce que vendem muito e que, por muitas vezes, não veem a cor do dinheiro, né? Então, é uma empresa de solução financeira. E um breve resumo sobre mim é isso. A gente está no mercado desde a pandemia, aí, quando o e-commerce de fato explodiu. E hoje a gente tem ajudado muitos sellers, inclusive sellers que faturam mais de 1 milhão por mês. E agora, um novo cliente que acaba de entrar para a gente começar a administrar, que fatura 4 milhões Uau. e 300 mil por mês, que fica aqui, na região do Brás. Então, a gente está muito animado com esse novo desafio. E é isso. Então, Legal. isso que a gente faz. Então, muito bom. Então já pega aí papel e caneta na mão, porque vai ter muito conteúdo aqui relevante e com certeza vocês vão aprender bastante. Hoje, Dani, eu sei que a gente estava aqui conversando e o Daniel estava falando, né, sobre a questão de empreender, como é complicado, mas que é muito bacana. E eu tô achando engraçado que a gente tá aqui agora nas câmeras e ele tá meio assim... o cara fala bem pra caramba e tá... Não... Muito bom, muito bom. Então, fala um pouquinho aí do seu background, de onde você veio, como é que você foi parar... como que você foi parar na gestão financeira... E no e-commerce. Quase ele fala, como você foi parar na Forbes. Tá vendo? Oh, meu Deus, profetiza. Já podia falar disso ou ainda não? Meu sonho. Calma, ainda não. Eu tava rindo, até comentando com ele aqui, que a minha meta de vida antes era capa da Forbes e ter uma startup unicórnio. Hoje, a minha meta de vida é falar inglês. Tá, e o Daniel tava aqui rindo comigo. Isso é sinal de que as outras metas já foi atingida, então. Tá, a gente tá no caminho. Mas contando um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida, eu comecei muito cedo, né, a empreender. Na verdade, o empreendedorismo ele veio na veia, porque eu comecei já lá na Bahia, bem pequenininha, seguir os passos da minha mãe. Eu sou nascida na Bahia, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, que se chama Floresta Azul. Eu já contei tantas vezes essa história que eu acho que os meus seguidores já não aguentam mais. Então, eu vou ser breve sobre isso. Não, mas sempre tem gente nova, né? Sempre. É bom, assim, dar pelo menos um overview de tudo aí. Sim. Então, eu vim pra cá, pra São Paulo, bem nova, com 16 anos de idade. Na Bahia, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, a gente já passou muita necessidade mesmo. Hoje, graças a Deus, eu consegui trazer minha mãe para morar aqui em São Paulo. Hoje eu tenho os meus irmãos que também moram aqui em São Paulo. Você veio sozinha para cá? Eu vim sozinha para São Paulo. Com 16 anos? Com 16 anos, Uau. Exatamente. E eu passei muita dificuldade, né? Desde eu cheguei aqui, eu estava no último ano do ensino médio, e eu estava trabalhando, cheguei para trabalhar em clínica, daí eu trabalhava, estudava. Então, eu passei ali pelo primeiro momento não tinha nada dentro de casa. Dormi com 2 cobertas da prefeitura e uma para embrulhar no chão e outra para se cobrir. Que isso. Então, eu passei por esse momento, né? E logo depois, com muita dedicação, com muito esforço, trabalhando, fui trabalhar em clínica. Trabalhando em clínica, comecei a aprender muito sobre resolver problemas. E quando eu comecei a entender qual era a razão de muitas pessoas não darem certo, que está muito associado é porque isso aqui deu errado, porque alguém fez errado. E nunca pensar, isso deu errado e tem que ter uma solução para isso. E eu preciso resolver esse problema. Então, eu percebo que, desde muito nova, eu sempre tive muito interesse em resolver problema. Eu não queria saber quem foi o causador do problema, eu queria resolver o problema. Sim. Então, comecei a me destacar muito, ainda trabalhando para os outros, CLT. Passei por esse período aí de 7 anos, 7 anos, de alguns anos, mais ou menos 4, 5 anos, sendo gerente de clínica, fui gerente de hospital, e sendo isso, eu aprendi a lidar com números. Eu vim de uma área que não tem nada a ver com e-commerce, mas o e-commerce me escolheu, porque
Eu vim de gerenciamento de clínica, gerenciamento de hospital, onde você tem que medir, contar quantos centavos custa a agulha versus quanto o convênio tem que me pagar, até quanto que custa Você aquele fazia esse controle para procedimento. essas clínicas? Sim. Na verdade, eu era gerente desses lugares e eu tinha todos os meses que levar ela do ponto A para o ponto B. Por que nesse mês a gente teve esse resultado e como a gente pode fazer com que esse resultado seja melhor? Então, ali, hoje, inclusive, eu estava falando sobre método, métricas e metas. Então, sempre tendo métricas, sempre tendo métodos. É assim que a gente consegue levar a empresa de qualquer estágio A para estágio B, C e aquele que ele determinar que pode ser. E você consegue, por exemplo, eu sei que essa bagagem toda te ajudou muito, você tá onde está hoje, mas esse método de gestão que você aplicar nos hospitais, você consegue replicar para qualquer empresa? Você conseguiu desenvolver essa inteligência? Sim, exatamente. Foi justamente com base naquilo que eu vi na prática, vindo do hospital que fatura 3 milhões por mês, vendo clínica que fatura bilhares de reais por mês, foi justamente com essa base que eu consegui pegar todo aquele conhecimento e aplicar dentro de um contexto que não tem nada a ver com a saúde, né? Então, eu até falo em um programa que eu fui na TV Barueri sobre como as pessoas se limitam a fazer as coisas porque elas querem estar prontas para fazer. E você não se prepara se preparando, estudando, e ali eu vou ficar... Não, você se prepara fazendo. Exatamente. Então, me preparei fazendo. Eu fiquei um ano quase inteiro atendendo empresas de graça de e-commerce para tentar validar cada vez mais a minha metodologia, para tentar validar cada vez mais a dor do meu público, para tentar validar cada vez mais se aquele caminho que eu estava seguindo estava realmente correto. Então, quando eu começo a realmente investir no nicho de e-commerce, que inclusive temos amigos em comum, eu acho, né, de e-commerce, que foi um dia... Eu decidi que eu iria embora para a Austrália. Deu errado porque o país, né, o mais restritivo, o que mais deu problema foi a Austrália para ninguém entrar. Poderia ser uma pessoa nativa, quando abriu a pandemia, ninguém entrava, ninguém saía. Calma aí, isso aí seria depois da fase dos hospitais? Depois da fase clínicas. Dos hospitais. Você decidiu que você ia querer mudar para a Austrália. Exatamente. Por quê? Eu já tinha transitado em todas as áreas da saúde. Eu já tinha sido instrumentadora, então eu fazia transplante capilar. Eu já tinha entrado para toda a área de medicina ocupacional, então eu já vendia contratos grandes para donos de indústria que precisariam de documentação para poder fazer tais coisas. Eu já tinha passado pela auditoria, em fazer reembolso de convênio, em um monte de coisa. Então eu pensei, eu já transitei por todas as áreas da saúde, eu acho que eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender aqui. Eu quero algo mais, eu quero poder construir bagagem. Eu queria, na época, sabe o quê? Saber falar inglês. Uhum. Na época, quando eu quis ir embora para a Austrália, eu queria saber falar inglês. Então, até aquele momento da minha vida, de uma pessoa que tinha vindo da Bahia, dormido com 2 cobertores da prefeitura, até aquele momento da minha vida, eu já tinha conseguido, eu tinha tido naquela época, até aquele ponto, 3 carros. Então, meu primeiro carro, eu falo sobre bens materiais, não com o intuito de, essa pessoa que quer se mostrar o que tem. Não, nada disso, até porque, olha só, eu acabei de falar que eu tinha dormido durante tempos em 2 cobertores da prefeitura. 2 meses de trabalho, mais ou menos, com meta, eu consegui comprar uma moto. Com menos de 1 ano de trabalho, eu consegui comprar um carro. Na época falavam, compra um Celta, porque Celta é econômico, e daí você não vai pagar muita gasolina, o IPVA tudo vai ser barato. Carro de pobre, compra o Celta. Aí eu falei, não, eu tenho vontade de ter um EcoSport, um carro grande. Na verdade, não EcoSport. Foi o seu primeiro carro? Foi o meu primeiro carro. Uau. Eu falava assim, eu tenho vontade de ter um carro grande. Eu não tinha nem habilitação. Eu era menor de idade. Eu tinha 17 anos, falei, eu tenho vontade de ter um carro grande. Eu vou ter um carro grande. E aí, nessa que eu decido que eu teria um carro grande, todos os dias eu passava para ir almoçar em um bar que se chama Bar do Ivan. E que era no meu trabalho em Santo Amaro. E é engraçado contar essa história, que eu vou dar um spoiler aqui, que quando eu comecei a trabalhar nessa primeira clínica que eu fui gerente, eram 3 unidades, Tatuapé, Santo Amaro e Carrão. E a clínica que eu fui ser gerente, ela estava falida, estava fechada. E daí ele falou, você tem certeza que você quer vir trabalhar aqui? Eu falei assim, sim, porque eu quero ver como é ser gerente. Só que não tinha nem funcionário para ser gerente de ninguém. E aí você tinha o desafio de desquebrar ela. Desquebrar ela. Então, o que eu fiz para tirar essa empresa de 0 faturamento para faturamento de
que mantesse a empresa e que, enfim, fizesse a empresa lucrar, prosperar. Primeiro, eu tive que emprestar o dinheiro que eu tinha da minha empresa anterior, que eu tinha trabalhado durante tempos, para poder pagar aluguel. Que isso? Sim, eu emprestei Você dinheiro. pegou o capital próprio aí? Meu dinheiro para poder emprestar para pagar aluguel. Eu falo loucura. sobre isso porque hoje nós somos amigos, né? Inclusive, ele me liga para pedir ajuda, eu ligo para pedir ajuda para ele, então isso é algo que é impagável. Todo mundo, todo o trabalho que eu estive, eu posso ligar agora e falar: oi, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, vem trabalhar aqui. Não porque a Rosana é melhor do que ninguém, faz nada diferente e especial demais. É porque a credibilidade, a honestidade, Não, o ser fato de você correto. colocar do próprio bolso o dinheiro ali, tem isso. E daí eu peguei, coloquei o dinheiro lá, a gente conseguiu pagar aluguel. E por que eu tô falando sobre isso? Porque a gente vai chegar no ponto do carro. Ok. E aí ele falou assim: olha, a gente não sabe, eu não sei quando eu vou conseguir te pagar. Para essa clínica sair de 0 faturamento para um faturamento que realmente fizesse ela voltar a ter receita no caixa para pagar funcionário, primeira coisa, tinha equipe médica, contratei médico ortopedista que fazia procedimento, dermatologista que fazia procedimento, e fui contratando os médicos que não iam ao paciente somente para fazer uma consulta e traz um retorno, uma receita básica. Um paciente que pode passar no nutricionista, depois vai para o endócrino, depois vai para o nutrólogo, depois vai para... Então, todas essas coisas até fazer o ticket sair de R$100 da consulta para R$6.000. Entendi. Você conseguiu aumentar o ticket médio dos produtos que eles vendiam ali no caso. Exatamente. Mais ou menos igual faz no Mercado Livre para quando a gente quer pegar uma medalha, a gente cria um kit ali. Vai fazer sentido essa conversa para você, dono de e-commerce. Calma que vai fazer sentido. Mas, enfim, eu tô falando sobre isso porque, primeiro, eu precisei acreditar e ajudar como eu podia naquele momento aquela pessoa. Quando chega na fase em que eu falo, eu vou comprar um carro agora, eu penso, tá, eu tenho um dinheiro aqui, que é esse aluguel que eu emprestei, eu tenho um dinheiro que tá aqui guardado, sempre com metas, com métricas e métodos. E esse valor você tinha porque você desistiu de ir para a Austrália ou não? Sim, não. Da Austrália já chega em outro ponto. Ah, tá. Esse valor eu tinha porque no meu primeiro emprego eu vendia cartão de desconto. A cada cartão que eu vendia, eu ganhava R$80. Eu vendia 9 cartões por dia. A minha meta para eu ir embora para casa era vender pelo menos 5 cartões. Então, eu estava com 17 anos, 18 anos, e eu ganhava R$7.000 por mês. E eu tinha, tipo, uma despesa, eu morava numa casa germinada, pagava R$500 de aluguel. Eu nunca fui a pessoa que vai pra rolê, pra festa, que vai sair, que vai fazer essas coisas. Sempre fui muito focada no que eu queria. Então você conseguia poupar bastante. Guardar muito dinheiro. Aí, ok. E naquela época, o carro não era o valor que é hoje, tá, gente? Aí, ok. Quando eu decido que eu vou comprar esse carro, olha como é importante essa questão da visualização, a questão de você querer muito uma coisa com todas as forças e achar que vai conseguir, ter certeza que vai conseguir. Quando eu ia para o restaurante, ainda trabalhando nessa clínica, eu passava e eu via o carro, que era a EcoSport, que era um carro grande. E eu sempre fui muito de nome de carro. Não sei o nome desse carro, mas eu queria ter um assim. Tocava no carro. Ia comer, falava, não sei o nome desse carro, mas eu quero um desse aqui. Aí comecei a pesquisar mais sobre esse carro. De repente, um dia, chega o primo do dono da clínica falando que ia levar uma EcoSport para mostrar para um cara porque ele estava vendendo a EcoSport dele. E aí eu falei, sério? Ai, que legal, que bonito. É justamente o carro que eu olho todos os dias ali, que é dono do bar do Ivan e tal. Ele falou, sim, eu vou lá levar. O cara não quis o carro. Ele precisava voltar para a cidade dele no Pará e ele precisava voltar sem o carro. Falei, olha, eu tenho interesse nesse carro. Aí o dono da clínica fala, Rosana, se você quiser, eu transfiro a minha dívida para ele e você fica com o carro para você. Uau! Então, assim, eu tive que pagar mais para ter aquele primeiro carro, mas seria o valor que eu teria pagado num Celta. E aí eu teria ficado muito mais tempo sem ter conseguido comprar um EcoSport, por exemplo. Então, eu comecei a minha vida, né, pensando sempre alto, sonhando sempre alto. Não, eu quero o melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso, trabalhar o máximo que eu posso, me destacar o máximo que eu puder para eu conseguir ter essas coisas. E aí passou o tempo, troquei, tive um New Beetle, sabe o New Beetle? Sei, legal. Aí legal. depois tive 3 motos, e essas coisas todas que são bens materiais não significam na minha vida uma conquista material, significa marcos. Eu saí desse ponto para esse ponto porque eu tive que abdicar de muitas coisas, mas essas coisas me levaram para outro lugar. Sim. Como quando eu E o fato de você ter semeado também na vida lá desse Bahia. empresário, Sim.
Sim, com certeza. Com certeza isso aí te retornou pra você, Com de certeza, certa forma, né? com certeza. Se eu não tivesse feito isso, eu acredito que muitas coisas não teriam acontecido, sabe? Eu poderia estar até hoje trabalhando na clínica, porque a pessoa gosta de mim, gosta do meu trabalho, fica aqui, por favor. E tava cômodo, já uma hora que você pegou as manhas, você sabe fazer tudo, Exato. tá bom, você podia muito bem, Tô na minha zona de segura. conforto aqui. Eu sinto aqui no meu escritório, Tenho- na minha sala, mexo no computador, Tenho a tenho meu confiança do salário. dono, ele não vai me mandar embora, posso ficar aqui. Exatamente. Então, quando eu passo eu transitei pela carreira profissional trabalhando para os outros e decido na pandemia que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender, que eu precisava de coisa nova, de experiência nova, de bagagem nova, vendo tudo. Vendi New Beetle, vendi moto, vendi coisas da minha casa, vendi minhas roupas, porque era frio, eu tinha roupinha de calor. Vendi tudo para ir embora. E aí, uma semana depois, avisa, a pandemia chegou no dia do meu aniversário, pandemia tá aí e agora tá tudo fechado. Pô. Não tem voo, não sai, não entra, não sai, ninguém vai para lugar nenhum. Meu Deus do céu, e no começo foi, em uma semana resolve tudo, né? E aí que ia acabar a pandemia rapidinho. E quando eu me peguei naquela situação de onde eu não tinha nem para onde ir, porque eu já tinha entregado a casa. Putz, Eu não tinha nem o que fazer, porque eu já tinha vendido meu carro, já tinha vendido tudo. Eu tava sem nada. E daí eu tava com meu dinheiro, né, de toda essa jornada que eu passei trabalhando, um valor que na época era bom para poder entrar, para começar a investir. E daí eu comecei a pesquisar na internet, o que fazer, como empreender na pandemia. O que vender na pandemia? E aí começou a aparecer para mim. Menino de 16 anos fatura R$1 milhão vendendo no Mercado Livre. E-commerce cresce 84% na pandemia. Eu falei, caraca, o povo tá estourando vendendo na internet, velho. Vou entrar pra aí também. Mas você chegou a ser seller também? Sim, É claro mesmo? que sim, com certeza. E vou contar uma coisa interessante sobre quando eu fui seller, que foi o seguinte. Quando eu fui seller, eu não fazia ideia, tá? Vocês que estão aí assistindo, que são iniciantes, entendam uma coisa, não tem como você chegar lá de quebrada e começar a anunciar o produto que você acha que é só comprar e anunciar que vai vender, porque não é bem assim. E eu pensava isso, Dani. Eu pensava que eu precisava só pegar, anunciar o produto que ia vender. Entendi. E daí eu entrei pro nicho de moda. Em moda, eu sou mulher, mas eu reconheço que as mulheres é um gênero difícil de lidar. Entendeu? Então, assim, a mulher vê lá a roupa da modelo magérrima, assim, não é do jeito que tava no anúncio. Aí vê lá a cor. Não é essa cor que eu pedi. Você tinha muita troca, eu imagino, Muita né? troca, muita devolução. E detalhe, eu comprava demais, porque eu achava que era linda, maravilhosa a roupa. Vai vender um monte. Vai vender agora. um monte. Só que a gente não vende o que a gente gosta. A gente vende o que as pessoas querem comprar. Exatamente. E eu tinha isso na minha cabeça. Eu vou vender o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo, não sei o que, não sei o que. Só que, na verdade, eu tava fazendo tudo errado. E quando eu percebi isso, que eu tava usando todo o dinheiro para tomar todas essas ações, sem realmente ter dado, sem realmente saber se estava certo, eu tomei consciência e falei, eu preciso fazer um curso sobre isso e eu preciso entender como é que faz para vender. Tá. E quando eu cheguei nesse ponto, aí sim, eu falei, bom, deixa eu pesquisar aqui quem é que dá curso sobre isso para poder comprar, poder aprender a vender. Vixe, aí deve ter aparecido uma porrada. Muitos aí. gurus, muita gente. Um monte de arrastar pra cima. Um monte de arrasta pra cima. Aí eu falei assim, tá. Comecei a pesquisar e tinha um cara que eu seguia, que era o David Oliveira, conhece? Sim. E daí, seguindo o David, eu peguei e vi um dia ele falando, né, lá no story. É porque eu vendo bastante, só que a gente não controla aqui o financeiro, eu tô precisando contratar alguém para cuidar do financeiro. Rosana não tinha intenção nenhuma de trabalhar para mais ninguém. Só que eu sempre pensei, não é bom? Cola em quem sabe. Se você quer se tornar bom em alguma coisa, ou você convive com essas pessoas, ou você compra e aprende o que essas pessoas pensam e como elas fazem, e assim vai. Não sabe, cola em quem sabe. Sim. E aí eu falei, bom, ele sabe vender porque ele faturou X por ano, ele faturou X esse ano, mas ele não sabe gerir e eu tenho essa expertise. Então, bati na porta dele. Oi, fulano. Oi, David, tudo bem? Sou a Rosana, sou especialista em gestão, porque eu trabalhei tantos anos em clínicas e hospitais que faturam X reais por mês. Consigo te mostrar quanto que você ganha na sua empresa, porque isso é o mínimo que se faz na Sim, empresa. super importante. Saber isso. Então, quando eu ofereço para ele, eu falo, olha, eu trabalho de graça para você em troca de você me ensinar como que vende. Ele falou, lógico, venha logo amanhã. E daí a gente fui lá, conheci ele, a gente conversou.
E ele foi a primeira pessoa que abriu a porta para eu começar a entender ainda mais como era que funcionava. Mas nesse ponto você ainda tinha o seu... Tinha o meu e-commerce. E-commerce, Tinha, porque o meu objetivo em ir lá, foi bem claro desde o início, era ajudar ele com o financeiro e ele me ajudar, eu estando dentro daquele ambiente, como aprender a vender também. Mas você não ficava tempo integral lá, você tinha seu e-commerce, você fazia Veja as duas coisas juntas. Quanta coisa que eu precisei fazer para chegar aqui. Olha só, eu, num dado momento, eu já estava vendendo, e vendendo bastante, só que eu não tinha dinheiro no caixa para repor o tempo todo aquele material, porque você vendeu, tem que esperar receber, e você tem que ter caixa para você dar o pedido que está ali já... Esse é um dos maiores problemas de escalar um negócio, né? Você não consegue, você tem que ter muito fluxo de caixa, né? Exato, e a gente vai falar sobre isso, sobre planejamento para 2024, sobre metas de faturamento, sobre teto de faturamento, pontos de equilíbrio. É tudo assunto Legal. Então já anota aí que vai ter muita coisa. Pelo amor, porque eu não sei, muitas pessoas têm preguiça, falam, não quero saber sobre isso não, mas esse é assunto chato. Mas são justamente os assuntos que levam a pessoa para um novo nível. Esse assunto é muito bom para o cara ter uma clareza do como que tá o negócio, até que ponto ele consegue ir, ou ele tem que segurar, né? Então, isso é muito relevante mesmo. Exatamente. E daí, resumindo aqui, só para vocês entenderem a quantidade de coisas que eu tive que fazer, eu comecei a fazer gestão na empresa dele e eu tinha o meu e-commerce. Só que daí, nesse ponto, eu vendia ainda as coisas que eu de roupa, essas coisas. E daí, isso já em um dado momento, o que eu precisei fazer em uma época? Eu precisei me candidatar para uma vaga lá no Brás para vender maquininha de cartão, que se chama Mr. Pay. Comecei a vender essa maquininha de cartão no Brás, onde eu entrava 5 horas da manhã eu saía de casa, 5h30 eu chegava, às 6 horas eu tinha que sair com a minha equipe para vender de porta em porta no Brás uma maquininha de cartão de crédito. Mas peraí, isso aí tudo em paralelo? O e-commerce com a controladoria lá do... Tudo. Que isso? Tudo. Sim, eu tenho provas, tá lá no meu Instagram que eu postei já vídeos, tudo. Uau. E olha só como é você estar disposto a fazer alguma coisa dar certo. Então, eu saía 5 horas da manhã, chegava às 5h30 no Brás, eu tinha uma PCX na época, passava pela radial, em tempo do caminhão passar por cima de mim, porque eu nunca fui tão boa assim de moto, entendeu? E também não dava pra ir de carro, porque você sabe o trânsito do Brás. Aí, chegava lá, pegava a equipe, ia bater de porta em porta, lá dentro dos shoppings que era proibido, fiz coisas que não foram lícitas, que foi entrar no shopping de forma proibida e oferecer uma coisa que não pode comercializar dentro do shopping, né? Aí eu chegava bem disfarçada, ninguém ia desconfiar de mim, né? Chegava bem disfarçada, aí eu chegava na loja dos chineses, os chineses eu sei que tem bastante aqui no podcast que a gente tá, mas os chineses não me recebiam muito bem, não. Eles falavam assim, eu falava, maquininha de cartão de crédito, sem anuidade, sem taxa, não. Ele, não, cliente, sai. Vai comprar, não vai embora. Não quer comprar, vai embora. Oxe, essa violência gratuita, calminha. Exatamente, cara. Aí, beleza. Aí eu fui pega. Nessa minha coisa de entrar no shopping de forma proibida, fui pega. Aí o guarda, a gente vai entrar em contato aqui com o pessoal, vai dar uma multa na empresa. Meu Deus, tava tão bom assim que eu não tinha que ir pro sol quente. Agora acabou a farra de ficar dentro do shopping. Tive que começar a ir pras barraca, no sol quente. Aí dava meio-dia, tava no solzão do Brás, meu filho, vendendo a maquininha, fazendo de tudo. Por quê? A maquininha, qual era a estratégia? Eu precisava de receita para poder conseguir comprar mais. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava estar no Brás para eu comprar com os meus fornecedores. Você já, pelo menos, conseguiu juntar o... Só foi esse motivo para poder ir para lá. Então, todos os dias eu ia pro Brás vender maquininha, mas quando eu passava, porque eu vendia roupa, eu via o modelo que eu comprava, eu negociava com o cara e falava, mais tarde eu passo aqui e pego. Quando eu tava lá com o cara falando assim, vê aí pra mim e tal, eu tenho e-commerce, vamos ver pra eu poder comprar com você, eu te pago quando recebo, vamos fazer um cross-dock aí e tal. Não, beleza, bora fechar. Então, por muito tempo, eu vendia sem eu ter o dinheiro, porque eu fazia a negociação com o cara, só por eu ter ido lá pra vender a maquininha, falar pra ele comprar a maquininha e ele ainda me vender a roupa sem eu ter nem o dinheiro pra dar pra ele na hora. Aí eu pegava e mostrava, porque eu sou uma excelente negociadora, na hora que eu vou conversar pra poder conseguir uma coisa, eu consigo. Tá. Aí, olha só, você tá com o teu estoque aí, assim, se a gente fizer isso, eu anuncio, eu vendo, você precisa de dinheiro, eu também preciso vender, então bora fazer negócio. E assim eu comecei a ir, saía do Brás,
1h30 da tarde e ia lá para Parque no São Lucas, que é um bairro na Zona Leste. Eu morava no Anália Franco, ia para o São Lucas, enfim. Era um trajeto até chegar lá de mais perigo. Chegava lá, ia fazer a gestão. Saía da gestão de segunda a sexta e ia para os Correios levar o meu pedido. Então, tipo assim, na época era na Shopee, que era o meu principal canal de venda, porque moda é muito bom na Shopee, hoje na Shein, né? Não tinha aquele negócio de coleta ainda, não foi naquele momento da crise, né? Você ia para os Correios, deixava e estava tudo certo. E também teve a época da coleta que eu peguei, que teve vários cancelamentos. Isso estava na pandemia ainda ou não? Não, já tinha passado a pandemia, mas foi bem recente, assim. E olha só quantas coisas, fica até difícil de processar. Mas, fala sério, conseguir ter alguma coisa, conseguir sair do nível para o outro, não é fácil. Sem dúvida, nossa, é uma jornada... Não é fácil. E daí, vem agora a parte de gestão, se é que vocês querem ouvir sobre isso. Porque quando eu chego nessa fase em que eu já tinha e-commerce, em que eu já estava faturando, em que as coisas já estavam caminhando, eu me parei em um momento, eu comecei a investir muito. O que me fez mudar muito a mentalidade foi eu ter parado e me analisado e refletido comigo mesma e pensado, caramba, você trabalha quase 19 horas por dia. Às vezes, você trabalha quase 18 horas por dia. Você está focada em faturar ou você está focada em ter um propósito de vida? Você quer trabalhar 18 horas por dia durante tanto tempo para você faturar tantos, ou você quer ter um propósito de vida pelo qual você lute, trabalhe e construa algo sólido? E aí eu me paro nesse momento reflexivo e penso, bom, hoje eu trabalho de segunda a domingo a domingo, porque sábado e domingo eu ia para as clínicas para fazer gestão. Sim, tenho provas também, tá no meu Instagram. Mas você entende isso? É uma fase que eu topo fazer todo esse esforço porque eu sei que ele é temporário, porque uma hora eu vou começar a colher. Certeza absoluta. Tá, não foi um planejamento que falou, pô, eu vou trabalhar mesmo e vai ser pro resto da minha vida. Nunca na minha vida. Eu sempre falo que eu vou aonde o dinheiro tá e eu faço o que precisa ser feito. Exato. Se eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu preciso ir pro Brás vender maquininha no Brás, eu vou no Brás vender maquininha no Brás. Legal. Se eu preciso parar tudo que eu tô fazendo agora para eu fazer toda a parte operacional da minha empresa, eu vou fazer isso se é necessário. Se é necessário. Agora, as pessoas se recusam. Ah, não, eu ir pro Brás vender maquininha, eu ir pra feirinha da madrugada, ficar comprando, perdendo meia-noite de sono. As pessoas se recusam, aí ficam, as pessoas têm resultado, eu não tenho, porque teve sorte. Sorte? Ai, a sorte. Você é mó sortuda, né? Nossa, que sorte, que maravilha, caiu tudo do céu. Mas não é. Mas e aí, você ficou nessa fase reflexiva pra entender mais ou menos pra onde você tava indo? Sim. Sabe como foi? Um momento, pontos de inflexão do Flávio Augusto, que ele até tem esse livro que fala sobre isso. Eu sempre pensei muito sobre nível de consciência, sem eu nem saber sobre isso. Com 14 anos de idade, eu li o primeiro livro, que foi A Ciência... Eu esqueci o nome agora do livro, mas é um livro muito interessante. É sobre a ciência da nossa consciência, que tá bem prolixo falar dessa forma, mas é sobre mentalidade. O Poder do Subconsciente ou não? Não, o Poder do Subconsciente é o melhor livro da vida. Esse é o melhor livro que existe na vida. Inclusive, esse livro foi um grande impulsionador na minha vida. Através dele e de outro conjunto de livros, eu consegui mudar de uma forma absurda a minha mentalidade. Tanto que antes de ter todo esse rolê aí, eu ia para somente o escritório dos meninos fazer a gestão, nos primeiros meses. Eu ia todos os dias de ônibus, trem, metrô, e eu li, durante esse tempo que eu fiz todo esse percurso, mais de 10 livros. E um deles foi O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que foi realmente um divisor de águas. Mas o que aconteceu naquela fase, naquele momento? Eu falei, eu tô aqui agora e eu preciso ir para um lugar diferente. Eu preciso sair desse ponto para um outro. Justamente para ter essa expansão de consciência. Comecei a procurar curso, para poder comprar curso, na verdade, evento presencial, porque estava muito na moda evento presencial. Hoje já está mais prostituído, né? Tem muitos, mas antes estava muito na moda e as pessoas queriam muito ir. E daí, eu pesquisando na internet, eu vi um curso que era o Masterclass Mente Milionária, do Janguier Diniz. Só que estava encerrado, não dava mais para comprar. E tipo assim, eu falei, puta merda, desculpa. Falei, meu Deus! E agora? Como
que eu vou pra esse evento, eu queria muito. Tinha várias pessoas que estariam lá, várias pessoas, tipo o Flávio Augusto, se eu não me engano, o Janguier Diniz, muitas pessoas, assim, importantes do empreendedorismo. E agora, né, não tá fechado, já era. Aí, eu, como não desisto nunca, mandei uma mensagem no direct do Janguier Diniz. E ele respondeu por lá? Que não tinha possibilidade na minha cabeça nenhuma Eu imaginaria pessoa responder. também. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, né? Olá, o meu nome é Rosana Oliveira, eu tenho o desejo ardente de ir para esse curso, para esse evento, mas eu vi que as vendas esgotaram. E eu queria saber se vocês poderiam abrir a possibilidade de eu comprar mais uma vez, de eu conseguir comprar para poder participar do evento. E realmente eu cliquei, esgotado, não dava para ir mais. O próprio em pessoa, Janguier Diniz, me respondeu. Uau. E daí ele falou assim, olá, Obstinada, tudo bem? Me passa o seu nome completo, isso, que eu vou colocar o seu nome. E, enfim, e daí vai eu pro primeiro evento do Janguier Diniz. E lá eu me conectei com várias pessoas. E eu percebi, e sabe uma coisa que eu fiz para poder chegar lá preparada? Aí sim o preparo vence o talento. Eu falei assim, eu preciso entender sobre quem é Janguier Diniz, porque até então eu só sabia que ele era o cara da capa da Instagram lá Forbes. que falava Não, sobre- o bilionário da capa da Forbes, que era dono de uma empresa com a bolsa de valores aberta, com capital Aberto. enfim, capital aberto. Aí eu falei assim, mas eu não conheço nada sobre ele. Eu li em 3 dias o livro dele, Transformando Sonhos em Realidades. Para eu chegar no momento em que eu encontrei ele, eu levei um presente para ele, que eu até falei, meu Deus, eu vou chegar lá, eu vou levar um negocinho pro cara para ele poder saber, ó, obrigada, gratidão por ter ido. Mas ele lembrou que falou, eu sou a Não, moça aqui. eu falei na hora, porque até aquele momento eu pensava que era alguém da equipe, mas eu queria agradecer do mesmo jeito. Aham. Aí eu peguei e falei, olha, eu trouxe aqui esse presente pra você, era um negócio da Lindt, um chocolate da Lindt de licor, eu acho, não lembro. E levei, falei, trouxe esse presente pra você, pra te agradecer, porque eu vim aqui hoje, e foi um evento muito transformador pra mim. E que legal ouvir a sua história, e principalmente saber que você gosta muito de manga, né? Porque eu li no livro Entendi. Transformando Sonhos em Realidades. Eu levei algum chocolate que tinha licor, mas tinha alguma coisa de manga. De manga. Então, assim, aquilo fez com que ele me notasse ainda mais. Ele falou, caramba, a menina leu o livro, ela sabe que eu gosto disso, e ela ainda fez questão de falar sobre isso, sabe? Então, a importância de você se apresentar, de você conseguir deixar uma marca ali, olha só, eu sou Rosana, tá? Muito obrigada, prazer. Para dar, num outro encontro, num outro momento, a pessoa saber quem é você. Verdade. Então, eu consegui fazer isso, depois de um tempo, eu comecei a comprar os eventos, comecei a participar, virei mentoranda do Janguier Diniz. Janguier Diniz falou em vídeos, Rosana é uma mentoranda, que tem muita experiência, muita expertise, alguém que eu recomendo, que vocês... Nesse sabe? momento, você não tinha começado a iFine ainda, Não né? tinha começado... Não, a iFine já existia desde a pandemia. Porque você já usava com esse nome pra cuidar das clínicas ou não? Não se chamava iFine. Pensa, no momento da pandemia, a clínica saiu de jogo. Fui para e-commerce. Foi e-commerce total. Exatamente. A iFine surgiu desde a pandemia porque eu fui atender mais de 150 empresas de graça para eu validar o meu método, para saber se o que eu fazia estava realmente de acordo com a dor do dono de e-commerce. Uau, mas e como é que foi isso aí? Você foi... esses 150 clientes você oferecia de graça, obviamente, acho que Sim. dificilmente alguém falaria não. Exato. E aí você foi validando, porque... Primeira coisa que eu fiz, eu entendi perfeito a pergunta. Primeira coisa que eu fiz, eu ofereci para a primeira pessoa de graça, que foi para eu aprender a vender. Quando eu aprendi a vender, que chega no ponto dos eventos, eu entendi que para eu faturar mais, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que fazer tudo mais. E como eu sempre fui essa pessoa de estar no escritório, no meu conforto do ar-condicionado, mexendo no computador e resolvendo problemas, mexendo com a cabeça, eu não me via no longo prazo tendo que, por exemplo, ficar o tempo todo indo no fornecedor, no chinês, para poder fazer isso, depois ir para os correios. É claro que nenhuma empresa, nenhum empresário, ele fica fazendo isso por muito tempo. Não fica. Mas naquela época eu pensava, meu Deus, mas eu vou ter que dar muito esforço físico, eu não sei se eu quero isso, sabe? Então, o meu ponto de inflexão foi quando eu fui ao evento, você vai entender agora essa pergunta que você me fez, foi quando eu fui ao evento, conheci o Janguier Diniz e ele falou a seguinte frase: não adianta trabalhar por trabalhar, tem que trabalhar com inteligência. Essa frase foi a frase que mudou a minha vida. Às vezes as pessoas falam, eu fui lá para ouvir uma coisa e mudar a minha vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá para aprender que não adiantava eu ir para o Brás 5 horas da manhã, depois ir fazer a gestão, depois ir para o e-commerce, depois ir fazer um monte de coisa para conseguir faturar 500 mil por mês. Não adiantava. Eu estava trabalhando por trabalhar. Sim. Então, quando eu parei e olhei que era trabalhar por trabalhar, eu decidi trabalhar com inteligência.
E aí foi o momento de inflexão. O meu ponto de inflexão, tá, eu vou continuar com o e-commerce ou eu vou fazer o que eu faço melhor? Aí foi o momento em que eu decidi atender 150 empresas, buscar, isso é um número que eu falo, mas talvez tenha sido até mais. Começar a bater na porta do povo. Ô, fulano, tudo bem? Então, eu faço gestão financeira, eu queria oferecer para você uma análise grátis para a gente entender como estão os seus números. Oi, fulano, tudo bem? Entrava nos grupos, meu filho. Todos os De grupos, WhatsApp lá de todos os e-commerce. grupos de WhatsApp de e-commerce, todos os telegrams, tudo possível. Entrava no Instagram do influenciador, mandava mensagem pro povo, falava, tudo bem, e aí, você tá precisando, você sabe quanto você ganha. E foi assim. Montava uma turma no Zoom, montava uma turma no Meet, falava, gente, hoje eu vou falar sobre como ver a cor do dinheiro. Vem aqui, participa que eu vou ensinar para vocês. E aí as pessoas iam falando dos problemas dela, não é porque eu vendo muito e eu não vejo a cor do dinheiro, não é porque eu não sei quanto que eu lucro na venda de cada produto, é porque eu estou fazendo antecipação e o meu juros está comendo com todo o meu dinheiro, é porque isso, é porque aquilo. E quando eu entendi intrinsecamente quais eram as dores, eu validei de fato a minha metodologia. E mudava muito? Geralmente todo seller tem a mesma dor. Todo mundo tem o mesmo problema, em fases diferentes. Às vezes tem a pessoa que vai chegar para me procurar desesperado e que ele vai falar assim, Rosana, você não sabe o que aconteceu na semana passada, inclusive. Rosana, eu estava com o meu endereço fiscal lá na minha casa, o fiscal chegou lá, ele viu que era uma casa e bloqueou meu CNPJ, e daí o Mercado Livre não deixou mais eu emitir nota fiscal, e daí a minha conta foi suspensa, e daí eu fiquei com produtos atrasados, e daí eu perdi a medalha. Rosana, eu tô desesperada, eu tô no abismo, não sei o que eu faço agora, porque... Na outra semana, a outra pessoa vindo falar para mim sobre o mesmo problema. Essa passou dessa fase e foi para uma nova, que outra pessoa pode estar passando de novo, sabe? Mas é sempre os mesmes problemas. Agora você mapeou tudo e falou, pô, já sei resolver todos esses problemas aqui. Exatamente. E quando eu falei que você não se prepara fazendo um monte de coisa, ficando muito tempo se preparando, você se prepara fazendo, foi uma das maiores verdades da minha vida. Eu acho que isso em tudo, né? Inclusive até o próprio seller. Por mais que ele compre um curso que ensine, ele só vai aprendendo, dando as cabeçadas mesmo, que ele vai aprendendo aonde que ele errou, aonde que ele não pode mais errar. E assim, né? Em tudo, acho que na vida. Até andar de bicicleta, uma coisa simples. Você pode ler o livro que for, você só vai aprender quando você pegar a bicicleta e sair andando. Exatamente. É assim para tudo mesmo na vida. E daí, quando eu decidi que eu não iria mais trabalhar por trabalhar, que era trabalhar por um faturamento X, eu falei, tá, eu não vou mais fazer e-commerce. Nesse ponto, você tinha funcionário ou você era só você? Eu sozinha. E na época eu tinha um noivo, né? A gente fez muita coisa junto até um tempo. Inclusive o e-commerce eu deixei pra ele, porque ele tinha o CNPJ no nome da mãe dele. Então não fazia nem sentido eu também manter uma empresa no nome de outra pessoa. Outra pessoa, entendi. Então eu peguei e deixei, eu falei, pode ficar, deixei Instagram, deixei tudo, sabe? Então foi uma mudança de tudo, meu filho. Foi uma mudança de vida de casada para vida de solteira, foi uma mudança de ter que agora começar tudo do zero e fazer esse negócio dar certo. Ter aquela grande barreira que é fazer as pessoas acreditarem no que você faz, é fazer as pessoas saberem que o que você faz realmente é bom, é importante, e isso é educação financeira. Então foi todas essas barreiras até conseguir, que hoje continua sendo, eu não acabei a minha luta não, continua sendo luta todos os dias diferentes, são coisas diferentes todos os dias. Mas a sua mentalidade já é outra, né? Outra, 1000%. Então, investir em mentoria com gente bem-sucedida, com gente que realmente tem prova para falar, olha, eu saí daqui e vim para cá, é importante. Sim. Porque não é necessariamente o que a pessoa vai falar, é as conexões que essa pessoa vai te proporcionar. E isso hoje, eu acho que a maior riqueza que eu tenho é as conexões que eu tenho. Riqueza monetária, as conexões que eu tenho. É poder ligar para um bilionário, é poder falar com um cara que é, tipo assim, muito importante, que é difícil falar com essa pessoa, mas eu consigo, ele vai me responder, ele vai me dar atenção. Sim. Isso não foi de graça também. Isso precisou... Tem uma muito coisa... Muito networking aí, né? Muito networking, mas tem uma coisa que é importante, que eu falo, ser interessante sem ser interesseiro. Perfeito. E eu aprendi isso em mentoria também. Quando você chega e fala, então eu quero vender uma coisa, isso. Cara... Já perdeu o contato. Já, porque a pessoa acha que você é interesseira. Ou então, nossa, Daniel, você é foda, cara, porque... Desculpa, gente. Tranquilo. Imagina. Top, cara, porque você fatura muito, porque você é um cara que conseguiu se consolidar, porque você é um cara que eu te admiro.
legal. Mas o Daniel, ele vai pensar de que forma? Essa pessoa não tem nada a me oferecer. É inconsciente. Ela só quer pegar alguma coisa minha e ir embora. Então, quando você para... Ainda mais esse pessoal, eles têm um feeling, já sabem, né? Muito, Quando o pessoal tá se muito. aproximando só por interesse. Com certeza. Então, assim, primeira coisa do networking, tem nada a ver com o nosso bate-papo de finanças, mas é você ser interessante e intencional. Não é falar bem de você, é falar bem de quem tá com você. Porque essa pessoa, quando outra pessoa chegar, vai falar bem de você. Porque ela tá com um sentimento de reciprocidade. Entendeu? Então, tô aqui com essa pessoa, tô interessada em ouvir sobre ela. Tá, mas e aí, me conta da tua empresa, o que você faz? Caraca, que legal, conta mais. E fala, entendi o que essa pessoa é, entendi o que ela gosta de ouvir, eu entendi como que eu posso fazer, eu posso gerar valor para ela. Tô numa outra roda. Oi, fulana. Ah, legal. Nossa, que coincidência. Sabe que o Daniel também é seller no Mercado Livre? Que ele começou há tanto tempo, que ele tá fazendo isso e isso, tá no mesmo caminho que você, cara. E o Daniel eu conheci agora, mas é um cara excepcional. E, tipo assim, eu acho que vocês deveriam conversar mais sobre isso. O Daniel ficou como? Caraca. Tem uma dívida de gratidão aí com a Rosana agora. Preciso. Então, eu acredito que isso é uma coisa importante no momento em que você vai se conectar com qualquer pessoa. A outra coisa, isso não é falsidade, tá, gente? Você realmente está gerando valor pra pessoa. Ser interessante. Interessado, né? Interessado. Nunca é interessante e intencional. Nunca interessado e interesseira. Porque interessado é, só tô interessado em ganhar alguma coisa. Interesseiro é porque eu quero ganhar alguma coisa e isso é... Claro, tem que ser intencional, porque eu não tô fazendo isso por acaso. Alguma coisa vai acontecer. Porque é perceptível também. Dá pra saber, né? Quando a pessoa só quer tirar alguma coisa de você, né? Com certeza. Então, isso foi um detalhe. Um outro detalhe que eu considero também importante foi a questão da humildade, de chegar e de falar, não, eu tô começando, não, eu tô nesse ponto, não, eu tô nessa fase. Uma outra questão muito importante, que é muito importante mesmo, gente, é a aparência. Você pode ser feio como for, chega, veste uma roupinha, entendeu? Veste uma roupinha melhorzinha, se preocupa em passar um perfume, pode ser um caiaque, que seja. Mas faça isso, porque você chega uma pessoa desagradável, eu não vou querer ficar conversando com você. Eu vou falar, eu vou ficar agoniada pra sair dali. Entendeu? Então, essas coisas são importantes e foram importantes na minha vida, né? Então, eu contei um pouco, até demais, sobre a minha vida, né? Hoje, tá? Os marcos agora, Jornada do Herói. Os marcos, hoje a gente é uma empresa que participou recentemente de um programa na Record, com Batalha das Startups. O maior intuito, o principal objetivo foi realmente conseguir a autoridade, ganho de imagem, tudo isso, e as conexões que esse evento trouxe, que esse programa trouxe, né? Isso foi muito importante. Amanhã, inclusive, eu vou participar de um evento que eu vou estar como palestrante de founders, de fundadores, de startups, com pessoas bem importantes. Isso não veio de qualquer forma, veio porque eu estava no lugar certo na hora certa, entendeu? Hoje a gente tem um escritório em Alphaville, né? Num dos metros quadrados mais caros aqui de São Paulo. Hoje eu não moro mais com 2 cobertinhas da prefeitura, eu moro num apartamento duplex. E nada disso é uma questão... O Daniel foi lá na minha casa. Tá vendo? Ele no dia da confraternização que eu fiz agora no final de ano. Mas nada disso é sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre você ter marcos na sua vida que te façam estar cada vez mais motivado a conseguir mais e mais e mais e mais. Sabe? Então, essa foi minha jornada pessoal, da vida pessoal. E é claro que agora a gente tem que falar sobre negócio, né? É verdade, vamos falar aí dos termos mais técnicos aí, Bom, a gente tava falando antes aqui de a gente começar de como planejar 2024, como que seria uma forma boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora. Esse assunto é bom porque ele é importantíssimo e porque as pessoas elas precisam entender de uma vez por todas como é que funciona, né, quando vira vida de adulto. Vida de adulto, porque a empresa ela tem 3 etapas, né? Melhor, 4 fases. Primeiro é um feto, uma ideia. A pessoa tem uma ideia, nossa, eu vou empreender e tudo mais, legal. É a primeiro estágio do ser humano também. Primeiro é um feto. Depois ele nasce e fica um bebê. Então eu tive a ideia, eu coloquei a ideia em prática. Legal, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar, eu vou embalar o produto daqui de casa, eu vou lá no Brás, vou todos os dias comprar um pouquinho. Ele começou, é um neném. Depois ele tem a outra fase que ele está começando a ficar adolescente, porque ele já começou a faturar um valor considerável,
porque é uma empresa que já está começando a querer a ter a necessidade de desenquadrar de simples para lucro, já está crescendo, é um adolescente, e tem um momento em que ele realmente cresceu e ficou adulto, né? Que é aquele momento em que as coisas ficam muito mais sérias, você realmente precisa estar num regime tributário que seja adequado para o tamanho da sua empresa, você realmente precisa ter funcionários mais capacitados, ou melhor, capacitado, quando eu falo, não é uma pessoa que fez faculdade, tem um monte de coisa, não. Você pode capacitar essa pessoa dentro da sua empresa, tendo ela a formação que for. As pessoas, elas são treináveis, né? Sim. Então, quando ela chega nessa fase adulta aqui, é um dos maiores pontos em que fazem o negócio quebrar. Porque ela não entendeu que ela já saiu do estágio da adolescência e do estágio de ser criança, né? E ela já está no novo nível, que ela precisa realmente seguir o roteiro. Esse nível que você nomeou, que é já o adulto, que tem que já estar selecionando qual é regime tributário e tal, você fala, esse é o ponto onde o pessoal tem quebrado mais? Sim. É mesmo? A maior facilidade que existe de uma empresa quebrar é quando ela é grande. Quando ela é pequena, tipo assim, qualquer coisinha resolve. Putz, eu tenho que pagar funcionário, vou arrumar o dinheiro ali, você consegue pagar. Putz, eu tenho que pagar o fornecedor, não, vou antecipar, consegue pagar. Quando é uma empresa grande, a conversa é diferente. Os boletos são outros, as responsabilidades são outras. Outro tamanho, né? É outro tamanho, é outro tudo. Então, o momento em que as empresas realmente têm muita facilidade em quebrar é quando elas estão grandes e elas não estão preparadas. Se é uma empresa grande sem preparo, é como construir um castelo em base de areia. Bateu a água, levou. Bateu o vento, levou. Passou, caiu. É assim. E você atende hoje empresas nos 4 níveis ou... Não. Vou falar que hoje eu atendo empresa no nível adolescente e no nível adulto. No nível criança e também porque acho que talvez está muito no começo aí, não tem nem... E sobretudo as no nível adulto, porque elas realmente entendem que se ela fizer qualquer coisa errada, ela vai pro saco. Então, assim... Eles dão mais valor também, né? Porque eles sabem da importância, né? Eles sabem. O financeiro, eu falo para todo mundo que todos os dias, Daniel, todos os dias eu faço reunião. Eu tenho, em média, 8 reuniões por dia. E eu faço todos os dias reunião entre clientes em que eu precise fazer leitura de DRE, aconselhamento, e outros, que é a grande maioria, de pessoas que eu tenho um time comercial que marcam uma análise financeira. Parei de trabalhar porque eu sou a dona e porque tem gente... Não, eu todos os dias paro e faço reunião com um monte de gente diferente de todo tipo, e vou falar para ele o que ele está fazendo errado na parte financeira dele. Então, assim... E você consegue identificar isso na operação dos caras? É tudo igual. É tudo igual, é impressionante. Então, tem as particularidades, como eu disse, que tem fases diferentes de cada pessoa, de cada empresa, mas é muito igual, muito similar. Então, assim, quando a empresa está na fase adulta, não é porque você vai fazer, ou na fase adolescente, não interessa, não é porque você vai fazer o financeiro comigo, não. É porque você tem que fazer o financeiro comigo ou sem mim. Você tem que ter uma organização financeira. Tem que ter, e a gente foi educado desde casa que isso era uma coisa que, não, vamos vender, até assim. A gente tem que arrumar dinheiro. No primeiro momento, eu acho que o cara tá muito mais preocupado em faturar do que... Exato. Mas eventualmente, com certeza, num segundo momento, ele tem que parar pra... Tem, por quê? Por isso que eu falei das fases. Quando ele é um feto, tem uma ideia ainda, não tem nem o que mexer de financeiro, tá? Uma ideia. Quando ele vira criança, que ele... Ele ainda tá validando. Tá validando, tem que vender mesmo, o foco é vender. Agora, quando ele tá no nível de adolescência e adulto, isso aí é uma regra, é obrigatório. Hoje eu estava falando, Dani, sobre isso. Se você não sabe, não tem os seus números, como é que você vai saber se sua despesa está desproporcional? Como é que você vai saber se sua margem de contribuição está adequada para para o faturamento que você está tendo? Como é que você vai saber se você está ou não pronto, por exemplo, para ir para outro regime tributário? Como é que você vai saber se você pode faturar mais com mais lucro? Como é que você vai saber se você pode dar mais dinheiro, por exemplo, eu vou dar comissão? Como é que você vai saber tantas coisas? Aí a pessoa vai fazendo no modo automático. Não, vou pegar aqui, tem dinheiro, vou pegar Prolabore. Pega de um, põe no outro lugar. Vou pegar daqui, coloca aqui e resolvo. E aí fica tapando o sol com a peneira. E fica dando murro em ponta de faca. E o que eu estou acostumada a ver muito, e nada disso que eu falo aqui é sensacionalismo, é porque eu quero que as pessoas fiquem desesperadas. Não, é porque a verdade, a gente está no início do ano e a gente está no assunto planejamento financeiro. Se você quer ter resultados diferentes e quer fazer as mesmas coisas, eu tenho uma péssima notícia para te dar.
É frase clichê? É, mas é a verdade. Ah, vou continuar fazendo do mesmo jeito. Eu vou ter 5 CNPJs, que é o assunto que a gente estava falando aqui. Sim. Eu vou ter 5 CNPJs. Na verdade, quando o meu faturamento estiver batendo, eu vou correr, abrir uma nova empresa para poder não sair desse regime. Quando esse daqui estiver batendo também, eu vou ir para outra empresa. E qual é o problema disso? Qual é o problema de ter vários CNPJs? Primeiro é que o custo ele vai sempre multiplicando. É mais uma contabilidade, é mais uma Rosana, você precisa ter mais estoque. O ponto focal nisso aqui é o mais estoque. Pensa, tu tem lá o estoque e você vende tem 5 CNPJs e digamos que você venda em 2 canais em cada um desses. Tem 10 canais para você abastecer. Como é que você vai manter todos os meses, todos os dias, 10 canais se você não tem nem dinheiro suficiente para comprar tanto produto? E a gente falou que é um erro comum e que, assim, eu já cometi também. Várias pessoas podem estar nesse momento, mas é uma questão de decisão. Eu quero crescer 1 milímetro em 1 milhão de direção ou eu quero crescer e me tornar algo realmente grande e sólido? Entendeu? Então, nesse momento, que é aquele papo que a gente estava falando, sobre decidir se vai ter mais de uma empresa, se tenha, como eu disse, uma holding, por exemplo, com uma empresa no lucro, é uma empresa que já está na fase adolescente e adulto, tá? A partir de 400 mil de faturamento mês, está indo ali para... Tá com a alíquota 10%, tá com a alíquota indo para... Dali em diante, você já tem que se preocupar em migrar de regime tributário pela questão do percentual, mas também pela questão de já estar chegando no limite do faturamento. A partir de quantos por cento você já começa a estudar? Já Eu começo a ficar desesperada com 10%. Com 10%. É claro que se pode já começar a ver o fornecedor se emite nota cheia. Então... Outra questão dos vários CNPJs é esse também, porque o cara vai ter nota de entrada em um dos CNPJs, ele não vai comprar em todos. Exatamente. E os outros 4, como é que ele faz? Normalmente faz o fraude fiscal. Porque não tem como fugir disso, na verdade. Pega, vende desse CNPJ para as outras empresas. Mas vocês acham que eles fazem isso? Não, né? Ele compra desse CNPJ lá e vai e vende para as outras empresas. Só que ele não vai emitir nota normalmente, porque essa alíquota aqui vai ficar maior do que todas as outras. Porque ele vai faturar em cima das outras, então, não sei se é o termo certo, mas tem uma bitributação, né? Porque você é vendendo para você mesmo. Exatamente. E tem bitributação em muitos casos, tá? Tipo, sabia que é errado você ter várias contas bancárias e ficar movimentando dessas contas bancárias? Tipo, quando você tem um CNPJ, você tem que ter uma conta bancária naturalmente para cada CNPJ. Então tá tudo bem. Mas quando você tem um CNPJ e 5 contas bancárias, ou mais de uma conta bancária, aí você pega da conta do Nubank, manda pro Santander, do Santander manda pro Itaú, do Itaú volta pro Nubank e vai duplicando dinheiro. Chega o rendimento anual e vê que você teve, sei lá, 5 Você movimentou aqui 5 milhões. Movimentou pra caramba. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que pagar o IR, o Imposto de Renda, sobre toda essa movimentação que, na verdade, era de um único valor. Entendeu? Ele só rodou, mas não é que multiplicou nem nada disso. Né? Exatamente. Então, há aí mais uma bitributação. Então, ok. A gente estava falando aqui sobre o ponto de uma empresa que está na fase adulta já e da importância dela começar a se programar para uma mudança de regime tributário. Primeira coisa regras para mudança de regime tributário. Essa empresa ela precisa ter fornecedores que emitam nota fiscal e que essas empresas estejam enquadradas no lucro real ou lucro presumido. Ainda que elas emitissem, que o fornecedor emitisse uma nota cheia para você, se ele for simples... Não vai valer de nada, porque é o jogo de crédito e débito. Então, eu só vou conseguir descontar isso aí se ele estiver dentro do lucro real ou lucro presumido. Então, não é só migrar e ver se o seu fornecedor vai emitir nota cheia. É saber se esse fornecedor ele está enquadrado no lucro real ou lucro presumido. Isso é importante. Isso. O jogo do lucro real e lucro presumido é o jogo de crédito e débito. Entendeu? Então, eu compro... O que é o crédito nesse sentido? Quanto mais eu compro, mais eu mostro que eu tô faturando muito, mas eu tô comprando muito também. Então, isso soma como crédito para você no seu CNPJ. Quando você vende, você está pagando, você está vendendo, então você vai ter que pagar por isso. Então, esse jogo de crédito e débito, ele só é aplicado para a empresa que está também enquadrado dentro do lucro real, lucro presumido, porque daí vai conseguir fazer os descontos. Entendeu? É um assunto de contabilidade, com o Rodrigo da RE Contábil daqui. DRE Contábil. DRE Contábil, nosso parceiro, a gente que atende os clientes DRE, nossos clientes são atendidos pelo DRE Contábil. Então, é um assunto, mas, ok,
Se eu tenho um fornecedor que está no lucro, que vai emitir para mim, isso já é importante. Primeiro passo. Segundo passo é a organização financeira, porque nunca mais eu vou poder fazer essas loucuras de pegar o dinheiro, transferir para minha conta e mais um mês, não posso. De pegar o Prolabore da forma que eu quero, como eu quero, não posso também, porque é retirada de lucro para poder pagar. Um monte de coisa errada que você faz no seu financeiro não vai poder mais. É a dor do crescimento. Quer ser adulto? Vai doer. Que nem a gente tem que pagar boleto. Hoje mesmo dia 20, dia de pagar um monte de coisa. Tô aqui já pensando nos boletos que eu tenho que pagar. Entendeu? Então é necessário. Aí, a questão da tributação é um ponto a se pensar para não ter que ficar, Dani, com vários CNPJs. E no caso, assim, se tem um cliente seu que você sabe que ele ainda está trabalhando com... pode até ter, o fornecedor pode estar emitindo uma nota cheia, mas, por exemplo, ele não está enquadrado no lucro real. Como é que você... porque assim, eu não acho que seja fácil você convencer o seu cliente a, vai ter que mudar seus fornecedores agora. Como é que é? Não, e eu vou te falar, eu nunca vou convencer ninguém, eu vou apresentar os fatos, vou falar, olha só, a sua situação é essa, se você quiser continuar assim, vai, mas daí você só vai até esse ponto, você vai ter que fazer como todo mundo faz, que é, nossa, a gente vai ter que reduzir as vendas porque tá batendo o teto. Ou então, nossa, a gente vai ter que abrir um novo CNPJ para poder... Não todo mundo, 99%. A gente vai ter que abrir um novo CNPJ para poder vender, entendeu? Então, eu vou apresentar os fatos. Se você quer ficar adulto, você vai ter que fazer coisas diferentes também. Eu tô com esses fornecedores aqui, mas só tem eles mesmo. Eu vou atrás de mais, eu tenho que ir atrás de... No caso, não sei se cabe aqui nas conversas, e se eu começar, eu não achei fornecedor que vende esse produto que eu vendo muito bem, e eu vou começar a importar. É uma coisa... Resolveria esse lógico, problema. Claro que sim, inclusive, tá? Inclusive, esse é um assunto muito interessante, porque a iFine, todas as coisas que nós fazemos, tá? A gente trabalha com crédito para importação, que é um assunto interessante, porque as pessoas têm o hábito de pensar que é muito melhor você usar o dinheiro e não ter dívida. Então, tem dinheiro no caixa, eu vou pagar logo, porque eu não vou ficar com dívida na praça. Geralmente quem pensa assim é porque já teve algum problema financeiro, Exatamente. né? Então agora tem meio trauma de se endividar, entre aspas, né? E por ser uma questão cultural também, porque as pessoas costumam falar, é melhor você pagar do que ter dívida na praça. Mas isso aí traz um problema, desfluxo de caixa. Quando eu decido importar, e, lógico, para importar eu preciso de recurso, eu preciso ter dinheiro para poder trazer a importação. Isso aí entra num ponto em que ou eu vou usar o recurso próprio ou eu vou captar. Quando você decide usar o recurso próprio, você está se sujeitando a entrar num desfluxo de caixa. O risco tá tudo no seu capital, na verdade. Exato, porque você pegou o dinheiro da empresa e colocou numa importação que vai levar em torno de 5 a 6 meses para chegar. Começar a vender. Daqui 5 ou 6 meses. O que vai acontecer com isso? O cara vai ficar sem dinheiro até lá. Aí ele vai usar o dinheiro das vendas, tá? Mas não vai cair no dia do pagamento do aluguel. Não vai cair no dia do pagamento do funcionário. Aí o cara é obrigado a dar um desconto só para capitalizar e aí perde a margem. Isso, e mais uma coisa, fazer antecipação, fazer empréstimo no Mercado Pago. Tem essa questão que é uma facadinha, né? É uma facada. Então a pessoa decide, eu vou pegar o dinheiro e vou fazer a importação. E daí eu vou ficar sem dívida. Só que ela vai entrar num problema que vai ter que pegar dinheiro para pagar as contas. Entendeu? Então, isso é algo que a gente faz, captação de recurso para importação. A empresa ela precisa estar elegível para um benefício que a gente tem, que é FINIMP. Então, a gente tem o personal bank, que vai fazer toda a análise da empresa, vai pegar tudo e vai mandar as pastas para o banco. Então, o banco levanta a mão e fala, oi, eu quero emprestar o dinheiro para a Superseller. Oi, eu tenho tantos aqui de proposta para poder emprestar dinheiro para... É quase que um leilão, assim, ele pega, vamos ver quem manda para todos os bancos, manda para os quem é que dá a melhor proposta. Faz todo o preparo dessa empresa para ela poder chegar lá e o banco aprovar ou, enfim, mandar a proposta. E aí, o que eu acho muito interessante, de fato, eu sou a maior admiradora do ecossistema que eu tenho criado, porque eu estou pensando mais do que somente no ver a cor do dinheiro e saber quanto ganha, o que está errado. Eu quero ter uma solução para isso. Quando a pessoa ela chega nessa fase que ela precisa de dinheiro e que ela não tem dinheiro, que ela tem que usar o dinheiro próprio, vamos resolver isso. Tem aqui tem esse capital, tem esse. Decide qual que você quer. A gente conseguiu. Agora, em janeiro, a gente já começou em janeiro com o maior... Aprovamos o maior empréstimo de Pronamp para 2 empresas. Uau! E daí eles felizes da vida, vão ter... Fora que o Pronamp ainda tem um prazo para você começar a pagar, né?
Inclusive o FINIP. O FINIP você pega o crédito e daqui 6 meses, na verdade, quando o seu produto chegar, você começa a pagar. E os juros do seu empréstimo vai ser de acordo com quando você for começar a pagar. Se você for pagar em 6 meses é tanto, se for pagar em tantos é tantos. Ele não vai correndo desde que você tomou o empréstimo. Não. Então, inclusive o FINIP não é algo que você consegue indo no banco e falar: oi, tudo bem, gerente, me dê aqui o benefício FINIP. Porque é algo que não ganha de nenhuma maneira o banco. O banco não ganha nada com isso. É uma tratativa governamental para poder movimentar. O gerente ele nunca vai falar: bem, Daniel, eu tenho benefício de FINIP. Serviço aqui para te oferecer, nunca vai te oferecer. Porque o banco não ganha nada com isso, entendeu? É uma tratativa. Então, assim, as pessoas não sabem dessas informações e às vezes perdem de ter a oportunidade de crescer melhor. Isso é um ponto. Então, importação é um caminho para conseguir resolver para o lucro, tá? Outra coisa que seria também interessante falar, que a gente faz lá, é exportação. Sabe que a gente manda produto para os Estados Unidos para poder vender na Amazon dos Estados Unidos? Ah, que legal. Exatamente. Pô, nada mal ganhar em dólar, hein? Nada mal ganhar em dólar. Exatamente. Então, esse é até um assunto, um podcast que eu quero falar depois, né? Então você vai voltar aqui pra gente falar sobre isso. Sobre isso, porque é um assunto que é bem extenso para a pessoa entender como que vai funcionar a tributação, para a pessoa entender, porque eu estou vendendo em outro país. Mas no caso Ganhando você em dólar. mandaria da China pro FBA lá da Pode Amazon, ser. ou você daqui consegue mandar pra lá? A gente faz o caminho inverso, que é daqui mandar para lá. Então, Entendi. eu tenho principais clientes fabricantes. Ah, né? mas aí no caso aqui eles fabricam o produto, né? Sim, exatamente. Os principais clientes que a gente está focando, né, inclusive dentro desse planejamento anual, é fazer essas marcas ficarem global. Sensacional. Eu tô já preparada para ouvir o feedback dos meus clientes. A Rosana transformou a minha empresa em uma marca global. Eu vendo nos Estados Unidos. Depois pode vender em vários outros lugares. Entendeu? Então, assim, a gente faz exportação, manda os produtos lá para os Estados Unidos, saindo daqui do Brasil para os Estados Unidos. Tem muitas regras, tem muita coisa para poder falar sobre esse ponto. Posso depois vir falar sobre isso. Legal, eu acho que esse é um assunto muito, muito interessante. E que as pessoas não estão muito falando sobre isso ainda não, Exatamente. né? Daqui a pouco vai ficar viral depois. Depois que eles escutarem nosso podcast, eles vão mandar vou te ensinar a mandar produto pra Amazon dos Estados Unidos. Vai escutar e vai pegar o roteiro, vai falar tudo. É bem isso, acontece... Não, é raro, mas acontece sempre. Então, assim... É muito importante você pensar já na sua empresa, na empresa grande. Eu penso na minha empresa como uma startup unicórnio. Startup unicórnio é uma empresa que é Você já está visualizando isso? Já visualizo isso. Uma empresa bilionária, uma empresa que está em vários países, é uma empresa... Eu penso na minha empresa dessa forma. E estou começando a me relacionar cada vez mais com pessoas que fizeram isso. Como no programa, na palestra que eu vou ter amanhã, que vai ser sobre esse tema. Só são fundadores, vários que já estiveram, que já conseguiram ser uma startup bilionária, sabe? Que legal. Então, assim, é o ambiente. Aí, beleza. Pensando nisso, pensando no foco em exportar, eu também tenho que pensar em outras coisas. Redução de impostos. Dentro da minha empresa, a gente tem advogados tributaristas que fazem redução de impostos em até 50% em muitos casos, através de precatórios. Mas essas empresas precisam estar enquadradas no lucro real ou lucro presumido, porque é usada teses de bitributação. É o jogo de gente grande, né? Não jogo de gente grande. É o jogo dos adultos, exatamente. Uhum. Então, esse ponto aqui é você ter advogados cuidando da sua empresa, é você ter advogados abrindo teses sobre bitributação, é você ter advogados que vão fazer com que você reduza esses impostos, não necessariamente por uma... Deixa eu perguntar. No caso das empresas adultas aí, eles conseguem manter uma margem assim, competitiva com uma empresa? Porque assim, o Simples Nacional... Ele começa com 4%, né? Lógico que na medida que ele for crescendo, ele vai aumentando a alíquota até chegar a um limite aí, tipo, de 10%, que aí já é o limite que ele pode... eu migrando para um lucro real, eu consigo ser competitivo ainda, concorrendo com... Lógico, com quem joga limpo, vai. Eu sei que quem não emite nota não tem como você concorrer, mas com quem é do Simples Nacional e... sei lá, vende no Mercado Livre por um preço, eu consigo ser competitivo também. As pessoas têm uma ideia de que é mais caro estar no lucro real. Elas têm simplesmente essa ideia. Nossa, é muito mais caro, mas não. Por causa, talvez, dos controles, da complexidade do negócio, parece que fica um negócio... Eu fico pei da vida,
Porque as pessoas falam, mas é muito difícil, eu não vou fazer não. Quem faz é o contador, infeliz. Não é você. Você tem que seguir as regras. Quem faz é o contador, é a DRE, eu cuido do financeiro, entendeu? Mas o que você tem que saber é que você tem que seguir as regras. Tem que ir atrás do seu fornecedor que vai emitir nota que está enquadrado. É difícil, muito difícil. Poxa, então você está construindo um império na areia? Porque daqui a pouco vai ter que... E agora? Estourei, eu tenho um platô, só vou até aqui. Eu só vou conseguir faturar até esse limite. Então eu vou ter daqui a pouco que fazer filho para poder abrir CNPJ no nome do meu filho, para continuar vendendo. Porque todos os parentes já viram empresário. Já tem todo mundo. Já pegou o CNPJ todo mundo. Não, e o que é difícil, né? Difícil é ir no Brás todo dia, ir na Pagé todo dia. Isso que é difícil. Exato. Não é você pôr ordem na casa, né? Exato. É porque a pessoa tem resistência à mudança e a mudança que vai fazer a diferença no negócio. Tem resistência. Simples assim. Uhum. E isso é uma dor, mas a dor do crescimento. A gente tá crescendo, a canela tá crescendo, tá aumentando, vai doendo. Uhum. A gente tá passando por tá indo para um novo degrau, para uma nova jornada. Volta aquele assunto da expansão de consciência, né? Expansão de consciência. Quando você passa de nível, é inevitável. Você vai ter que crescer, você vai aprender coisas novas e uma hora aquilo lá, você vai ter que expandir ainda mais. Tem um pensador que diz que uma consciência que saiu do seu tamanho natural, ela nunca mais retorna ao tamanho original. Tipo assim, uma vez expandida, ela nunca mais volta ao mesmo tamanho. Já era, tipo assim, se a pessoa continua fazendo aquilo, ou faz de novo aquilo, ela fala, caraca, velho, não, eu me recuso, eu não vou fazer isso. Depois que você viu o que é o bom, como é que você volta pra trás ali, né? Exato, e às vezes é até ruim a gente saber demais, porque a gente fica, putz, e aí? Né? Você foi num restaurante top e falou, pô, agora eu não consigo mais voltar para aquele outro restaurante que não era tão da hora assim, Exato. Né? É isso. Na vida, na prática, eu aprendi. É isso. É igual o cara toma vinho. Pô, no começo, o vinho docinho lá é aquilo que é bom. Daqui a pouco o cara experimenta os vinhos mais caros. Lá da vida. Eu não entendo nada de vinho, mas eu sei que depois que o cara começou a experimentar, ele não vai querer voltar a tomar aquele vinho mais. Não vai. E em tudo na vida acho que é assim, né? Depois que você evolui, como é que você volta? Não tem como. É como retroagir, né? Então, olha, vamos lá. Por favor, isso é um caminho que às vezes você teme, mas tudo que é temido deve ser reverenciado. Eu acho, é uma frase que eu não tenho certeza se é assim mesmo. É assim mesmo? Tá dando sinal de ok. Fala aí, Bruno. Sabe, não? Bruno não faz ideia. mas assim, no final das contas, isso tem um sentido, isso te leva para outro nível, sabe? Eu sei que a gente já tá um tempo aqui, eu sei que o Dani já tá cansado, já não aguenta mais ouvir. Imagina, tem muita coisa para aprender ainda, pode continuar à vontade. Mas, voltando então ao ponto em que eu sei que a minha empresa ela tá dando o resultado que eu espero, porque eu já entendi que eu preciso me programar para uma possível mudança de regime tributário. Eu entendo agora quais são as regras para essa mudança de regime tributário. Eu entendo agora como é que eu preciso me preparar. Então, essas coisas que eu falei, todas elas nos levam para um método. Na verdade, para 3 M's. Método, métricas e metas. Então, quando eu tenho um método, eu consigo dizer que eu vou faturar X por mês porque eu faço tantas vendas, eu tenho ads com tal conversão e com isso eu tenho um método, eu tenho uma forma de faturar. Quando eu tenho metas, eu consigo estabelecer muito bem isso. Bom, eu estou fazendo isso desse jeito e eu vou conseguir chegar nesse ponto aqui. E se eu tenho métricas, eu tenho indicadores para avaliar se o meu método foi bom, se a minha meta está chegando aonde eu preciso que ela chegue, entendeu? Então, esses 3 M's aqui é basicamente todo esse caminho que eu estou falando. É entender qual é a meta, é entender como chegar nessa meta e depois avaliar se está sendo bom ou não. Então, planejamento, ela tem essa base aqui, esses 3 pontos. Começa aqui. Mas tá, Rosana, eu quero que você seja mais específica, eu quero que você me fale melhor o que é essas coisas que eu preciso analisar, que eu preciso avaliar. Então, vamos lá. Empresa, tudo começa onde? Na venda, né? Se você não vender, não fatura. Se não faturar, não tem funcionário. Se não tiver funcionário, não anda. Concordo. Começa na venda. Então, eu vendo e eu preciso me certificar de que a minha venda está dando a margem de contribuição necessária. Margem de contribuição. O valor que contribui para pagar as contas da empresa. No momento em que eu vendi, eu já passei da fase da precificação. Mas é importante falar bem rápido sobre a precificação. Sim, é super importante. Até a questão de margem de contribuição, tem muita gente que eu vejo ensinando como precificar um produto
e confunde markup com margem de contribuição, com... Então, Pô, às vezes eu vejo, eu tô tendo um lucro de, sei lá, o cara comprei por 10, vendi por 20, tô tendo um lucro de 100%. ai, que preguiça. E não é verdade. de fazer isso. Cara, você não considerou um monte de outras coisas, o frete, a comissão do Mercado Livre, e milhar, o Não preço do existe, produto. não Não tá existe. tendo lucro de 100% coisa nenhuma. Markup não existe no e-commerce, não existe. Precificação tem que ser feita de acordo com o custo relacionado à venda. É exatamente o que o Dani falou aqui. É considerar o custo da comissão, do frete, do imposto, do produto. Se é um produto que demanda muita embalagem, considerar a embalagem também. Se você consegue saber quanto é. Nada que você não possa metrificar, você não pode, você tem que calcular. Mas você pode estimar algum valor? Assim, por exemplo, eu sei que eu vendo, sei lá, uma taça de vinho. Só que para esse produto específico eu tenho que colocar uma caixa, uns bolhas, algumas coisas a mais. Às vezes é difícil você precificar certinho, Exatamente, exatamente. Olha, o que acontece? Quando a gente fala de uma precificação em que eu precise deduzir quanto exatamente que eu preciso colocar ali de custo, eu estou sendo aleatória. Eu não tenho certeza de quanto é. Até porque a pessoa pode comprar a taça, ela pode comprar uma caneca, ela pode comprar várias coisas. E às vezes eu não vou gastar só R$6 de embalagem. Então isso pode ser um problema quando você não tem internamente esse controle. Se você não tem internamente esse controle, deixa o custo de embalagem dentro da despesa fixa. Você vai comprar embalagem de 2 em 2 meses, porque você vai comprar em quantidade para poder ter ali um desconto. Então, deixa na despesa fixa, se você não consegue metrificar. Agora, se você pode metrificar, sim, é importante pôr. Mas os custos que devem ser considerados no momento da precificação são os custos relacionados à venda. Comissão da plataforma, frete quando você tem que pagar, imposto, produto. Isso que você tem que considerar. Não deve considerar mais coisas. Porque quando você quer fazer uma precificação, colocando o custo da empresa. Eu vou pegar aqui o custo da empresa, que é tantos, eu vou dividir pelo número da venda e eu vou incluir aqui um valor. Gente, isso é a maior burrice de todos os tempos, desculpa. Não existe, não pode, não deve. É somente os custos da venda. Por quê? Porque a venda, ela me traz uma margem de contribuição. E essa margem de contribuição pagam as contas da empresa. Mas por que não incluir tudo no primeiro momento, Rosana? Porque já pensou você vendendo essa caneca aqui, aí você vai incluir lá R$8 que você definiu que é o custo da sua empresa. Vai vender? Que tá rateado o aluguel, com o meu funcionário, com mais milhares de outras coisas, com a gasolina. Ei, não vai vender porque lá tem uma competitividade no mercado. Aí você vai falar, não vou vender não, porque isso aqui não tem preço pra mim. No final você não vai ter competitividade em nada, né? Em nada. E não é só isso. São várias outras coisas, porque tá errado de fato. Não é assim que se faz precificação. Então, quando você fatura, quando você vende, você tem que saber qual é a sua margem de contribuição. A caneca que eu vendo, ela está trazendo a margem de contribuição necessária para o meu negócio? Porque você tem que pensar que você compra muito dessa caneca com seu fornecedor. E você se descapitaliza para ter essa caneca no seu estoque. Então, essa caneca ela tem que trazer a margem de contribuição que vá fazer com que você pague, no final das contas, a conta da empresa e que a conta feche. Imagina só, compra R$30 mil de caneca, só que a caneca está dando margem de contribuição negativa. Meu Deus. Se você está com isso aqui negativo, não vai ser só o negativo da venda, vai ser também o seu caixa que está sendo depreciado para um produto que não traz nenhum retorno. O jogo do e-commerce é comprar, vender, reinvestir, comprar, vender, reinvestir. Sim. Imagina que você está descapitalizando, comprando, vendendo e está tendo prejuízo e não podendo reinvestir. Quebrou. Então, o negócio começa na venda. E, assim, eu acredito que você deve fazer esse trabalho, assim, tipo... Pô, na caneca você tá tendo prejuízo, 100%. nesse outro você tá tendo lucro, pô, vamos melhorar isso daqui. Consegue, Totalmente. Né? A gente faz uma análise, a minha metodologia faz com que a pessoa saiba linha a linha, item a item, quanto que ela ganha em cada produto. Independente do marketplace. Independente do marketplace, de qualquer É um desafio. marketplace. Eu sou seller e eu acho um desafio, por exemplo, pegar alguns marketplaces, a forma que eles repassam pra gente, eu acho muito não clara, assim, de forma... É por isso que eu fiquei 1 ano, 150 empresas de graça e até hoje, 3 anos ainda, fazendo muitas mudanças, muitas melhorias para poder descobrir o que eles falam, entendeu? E qual é, de fato, o resultado correto, a linha final. Mas peraí, vocês fazem linha a linha? Linha a linha. Porque eu vou ser sincero, eu vou abrir aqui, eu faço por amostragem na minha empresa, eu pego uns 30%, vê se eles repassaram certo. Bateu, então tá bom, pode confiar. Pô, começou a dar muito diferente aqui, não, abre um chamado e vamos ver o que aconteceu.
Não, a gente faz linha a Meu linha. Deus do céu. Isso, e as pessoas têm o hábito de pensar que podem contratar um sistema e que um sistema vai fazer tudo, mas o financeiro nunca vai poder ser automatizado 100%. Alguém tem que estar olhando, Tem né? que estar olhando. Na minha empresa, o nosso trabalho não é te entregar uma metodologia e toma aí e faz. Você contrata a minha empresa e a gente cuida de tudo para você. Ou você contrata a minha empresa e a gente manda um funcionário para trabalhar dentro da sua empresa para você. Que legal. Sim, inclusive é um outro serviço que a gente presta, que é recrutamento e seleção. Então, recrutamento, seleção e treinamento. Então, a gente traz o funcionário, recruta ele, tem mais 40 opções. Tá, vamos escolher ele, vamos selecionar ele para ele começar a trabalhar e agora vamos treinar ele dentro da sua empresa. Porque se for dentro da minha empresa, já tá tudo certo também. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí você treinaria o funcionário e falou, ó, por exemplo, na Shopee, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Sim, perfeitamente. Agora vamos pra Magazine Luiza, é desse outro jeito. Exatamente. Mercado Livre é desse jeito. Exatamente. Pô, isso. muito legal, Então, hein? O funcionário tá lá dentro da empresa, faz tudo de lá. E a gente tem já vários feedbacks aí desses clientes do nosso site, vocês conseguem ver, né? E, enfim, eu tenho até um projeto, viu, Dani? Você vai ser um convidado meu. Ó, legal. Eu fui convidada lá na TV Barueri para ter um programa meu e eu pretendo levar esses meus clientes para falarem sobre a sua experiência com a nossa empresa. Bacana. Né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre buscando aprender mais, ser melhor, mas é claro que a gente tem problema como em qualquer outro lugar, né? Sim, normal, faz parte do... Porque quando a gente fala assim, né, tudo perfeito, não é tudo perfeito, não. Às vezes eu tenho que puxar a orelha do funcionário que está lá porque fez alguma coisa errada. Isso é normal, é uma ilusão falar que tudo é perfeito. Imagina. Não é, não. Mas, assim, a gente tem um nível de entrega que é muito superior àquilo que a gente cobra. E uma outra coisa que a gente tem muito também é um compromisso em fazer aquele cliente ele não ser só mais um. É muito chato você ligar e você ter que falar, tá, manda um e-mail, tá, mais tarde, tá, vamos marcar uma call para daqui uma semana. É muito chato isso. Sim, às vezes o cara tem uma urgência ali, né? Como é que faz? Ser acessível é importante. Tá, o que você precisa? Liga na hora, resolve na hora. Eu fico no pé dos funcionários. Recebe uma cesta básica, eu vou até botar essa meta lá. Você vai receber uma cesta básica por mês se você fizer responder em 5 minutos no máximo. Se você ligar na hora e fazer isso. Eu vou fazer isso. Tem que medir. Já funciona muito bem, mas eu acho que é importante estar sempre pensando nisso, sabe? Então isso é algo que a gente pensa e faz bem lá. Muito bom. Muito bom. A gente estava na margem de contribuição, margem né? de contribuição. Isso. Fizemos, então, a precificação, porque tá lá, vendi, já era. Eu só vou saber quanto eu ganhei agora. Se tá com problema, é importante falar sobre margem de contribuição adequada. Porque as pessoas podem perguntar qual é a margem de contribuição adequada para eu vender no Mercado Livre? Qual é a margem de contribuição tipo um número adequada? mágico, assim, Sim. isso. Não existe. Margem de contribuição é proporcional ao negócio de cada um e também ao mercado, porque o mercado que dita a precificação. Então, não adianta querer vender a taça, a caneca, se você não tem como brigar nessa precificação e enfim, competir, vender. Não é bem assim que funciona. Mas eu costumo dizer que o adequado é varejo, no mínimo 10%. Tá com margem abaixo de 10%, você está pagando para trabalhar. Sim. Você está exceto em casos de estratégia, onde eu vou ranquear o produto. Isso é investimento. Em casos de eu vou vender esse produto aqui, tendo pouca margem para ele ter rotatividade na minha conta e minha conta se manter aquecida sempre. Isso é estratégia. Entendi. Aí, ok. O cara tem que estar ciente do que ele está fazendo. Tem que estar ciente do que ele está fazendo, porque senão ele vai fazer esse caso aqui da caneca. Comprar muito caneca, se descapitalizar, vender sem margem e não ter nada para reinvestir. Roy, deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que eu já sei sua resposta, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Você tem clientes seus que vendem no prejuízo para justamente fazer essa questão de eu quero ranquear minha conta e vou vender no prejuízo. Tem. Isso é o que tem muito pregado, né? Tipo, muita gente tem pregado isso na internet, falando, vamos ranquear sua conta vendendo no prejuízo. Também tem que ser muito estratégico, né? Tem. Eu tenho clientes assim, e assim, olha, todas as vezes em que a gente vai fazer uma leitura de DRE, porque você tem um funcionário trabalhando para sua empresa todos os meses e dependendo do porte da sua empresa, tem eu para fazer a leitura. Se não, tem um funcionário que vai fazer a leitura com você do resultado. Qual foi o resultado? Leitura de DRE. E todos os meses, por exemplo, nesse caso aqui que você trouxe, tem um cliente específico que eu digo,
você está com a margem de contribuição negativa em num percentual de 30% das suas vendas. Uau. Isso te prejudica, isso é assim, não, mas é porque eu estou ranqueando. Mas veja, você está ranqueando há 4 meses. Veja, o seu capital está começando a se espremer. Veja, então a gente sempre vai estar no papel de apresentar os fatos, os dados, e o dono vai estar sempre no papel de tomar a decisão. No final das contas, é ele que vai até o fornecedor e compra, é o funcionário dele que vai até a conta dele e faz o anúncio, ou ele mesmo e performa o anúncio. Não sou eu. Porque eu acho que assim, eu sou meio cético assim, nessa questão de vender no prejuízo, porque ainda que o cara eu entendo que ele tá vendendo no prejuízo. De jeito nenhum. Eu também acho que não. Porque ele tá criando um ambiente que não é real, assim, tipo, tá, isso aqui vende, mas se você vender no prejuízo, aí dá pra você vender. Será que se eu vender pro preço que é praticado, eu vou continuar vendendo ou não? Não sei. Exatamente. Às vezes o cara não tem essa certeza e tá investindo um montão de dinheiro lá e nem sabe que possivelmente não vai ter esse retorno depois. Na verdade, não podemos nem chamar de investimento, porque o investimento tá revirado no caixão agora com ódio, porque tá falando que o dinheiro que tá gastando tá investindo. Não me põe no meio disso. Não me põe no meio disso não, cara. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. As pessoas, às vezes, ficam focadas em faturar e tem um faturamento de 1 milhão, tem um faturamento de 500 mil e tem um faturamento de XYZ. Mas a questão não é faturar. A questão é o que isso está trazendo de retorno. Qual é o retorno que eu tenho através desse esforço? O esforço está sendo desproporcional ao resultado. Então, você fica brigando para você poder conseguir o produto e vender, e daí você corre e tudo isso para um resultado nulo, zero. Então, isso não é inteligente. Eu não acho inteligente. Eu acho que, no início, você não pode querer ter 50% de margem, 30% de margem, porque também não existe. Né? Não existe 50%, 100%, não existe. Isso aí que a gente falou é mentira. Então, tem produtos que sim, produtos sazonais. Eventualmente o cara encontra, mas... É raro, mas acontece. A tendência é todo mundo descobrir que você tá vendendo com uma margem boa e aí todo mundo começa a vender. Exatamente. E aí é oferta e demanda. Todo mundo tá vendendo, tem que baixar o preço, não tem como fazer. Guerra de preço, acontece muito. E aí, o que acontece? A pessoa vai e fica nessa ilusão, poxa, eu vou vender, eu vou faturar, vou vender 1.000 itens por dia, vou isso, vou aquilo, mas não tá trazendo retorno nenhum e, na verdade, tá levando a empresa dele para um lugar que ele realmente não quer, que é para falência, que é... Quando você entra no looping de pegar a antecipação, fazer empréstimo para pagar a antecipação e depois fazer um empréstimo num banco tradicional para pagar tudo isso, você pegou um recurso para pagar a conta. Então, a conta você vai pagar, mas o negócio você vai ter que começar do zero e sem dinheiro. Porque você usou o dinheiro do capital que você pegou lá para pagar as contas. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Sim. Com certeza. Nessa questão de... o Mercado Livre ele oferece aquela... se antecipar os recebíveis ali, né? Só que não compensa. Existe algum caso que vale a pena você usar isso? Não existe nenhum caso que vale a pena ainda mais que seja para pagar a dívida, que é pior ainda, né? Muito ruim. Porque assim, olha, quando a gente vai ler o DRE dessa empresa, ele na verdade pegou o dinheiro para poder pagar as dívidas e foi gerado ali uns juros. Os juros seria o lucro que essa empresa teria tido. Perdeu. Porque pagou com juros. E uma outra coisa que eles cometem muito errado, liberamos para você 300 mil reais. É muito tentador, né? Nossa, que maravilha. Com um clique tá na sua conta. Na sua conta, em tempo real, na hora. O que vai acontecer? Ele vai pegar o dinheiro, os 300 mil reais, e ele vai falar, já sei, vou comprar produto. Ele vai pegar, muitas vezes, porque ele conversou com o fornecedor dele e o fornecedor vai dar 10% de desconto. Ele pega o dinheiro, compra o produto e... Compra um montão desse produto. Um monte desse produto à vista, porque o fornecedor vai dar 10% de desconto. Caraca, mas é porque eu vendo muito desse produto, cara. O fornecedor vai me dar 10% de desconto se eu comprar à vista, eu vou ter mais 10% de margem. É aí que você se engana. Porque os juros do empréstimo jamais que consumiu o desconto que o fornecedor te deu, jamais que consumiu a margem de contribuição que você pensou que teve. Entendeu? Então, esse erro, essa ilusão de pegar dinheiro, que eu conheço gente que já fez muito isso, de pegar dinheiro para comprar à vista para ter desconto, só está fazendo você pegar dinheiro, pagar mais juros e não ter nenhum retorno, não ter nenhuma margem. Eu acho que o ideal nesse caso é ter um bom relacionamento com o fornecedor, né? Falar assim, você me conseguiu te pagar 30, 60 e 90, porque aí você trabalha com o dinheiro dele, na verdade, né? Exatamente. Tem gente que foi educado para pensar que realmente não vale a pena comprar a prazo. E eles compram à vista por opção.
opção, porque ele prefere. Eu tenho empresa que eu tirei ela desse estágio de pegar empréstimo para comprar, para um estágio hoje que é uma realidade totalmente diferente. E naquele estágio em que ela pegava dinheiro para comprar à vista, ela tinha mais de 500 mil reais em empréstimos. Hoje ela não tem mais esses empréstimos. Hoje a gente capta, assim, recursos para essa empresa, mas sem nem... Nossa, não dá nem para mensurar os juros que ela tinha pagando com o Mercado Pago e os juros que ela tem hoje e, lógico, carência para poder pegar esse capital. Não é errado pegar capital. Não é errado pegar capital, porque vai ter um momento em que a empresa vai precisar de dinheiro para crescer. Mas é errado pegar capital de forma aleatória, sem entender. Né? Emocional, entendeu? Então, tem várias formas de captação de recursos. Inclusive, se vocês precisarem dessa ajuda, a gente tem a Personal Bank que dá esse auxílio para os nossos clientes. Não vai ter que ser nosso cliente para a gente atender. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim. Mas não é errado. Se você procura o seu banco, vê, estuda com ele o que ele tem para te oferecer, entende os juros, entende se vai fazer sentido, porque não é mais uma pessoa física que pode deixar 5 anos para caducar o nome. Entendeu? Não é mais. É uma empresa. Você depende dessa empresa para o negócio acontecer. Então, não existe você pegar e sair correndo, né? Então, não é errado. Fugir para a Austrália. Fugir para a Austrália. Ai, que ideia genial. Vou querer. Vou fugir para Paris. Mas, enfim, é muito importante esse ponto. Ok, a gente entendeu. Vamos já encerrar esse assunto. A gente já pode finalizar em 15 minutos. 15 minutos tá bom para você? Só mais uma pergunta. Sim. A que ponto que você acha que compensa o cara pegar um empréstimo para pegar um desconto no fornecedor? Em algum caso, nenhum caso compensaria. Veja só, se você está pegando um empréstimo unicamente pelo desconto do fornecedor, isso não vai te dar nenhum desconto porque os juros ele é maior do que o desconto. Entendi. Agora, se você está pegando empréstimo porque você precisa construir um relacionamento com o fornecedor, ou seja, as primeiras compras vão ter que ser à vista mesmo, aí sim, porque você precisa desse recurso para poder dar o primeiro passo, que é comprar com esse fornecedor. E, sobretudo, deixar claro desde o início, fornecedor, eu sou uma empresa em crescimento, eu preciso de prazo. Você vende a prazo? Sim, você precisa fazer as primeiras compras à vista e depois a gente te dá prazo. Beleza. Se o cara ali não vai te dar isso, então você só está pegando dinheiro e gastando errado. Porque depois você vai ter que ter mais dinheiro para continuar comprando o produto. E aí você vai fazer como depois, né? Depois vai ter que fazer antecipação. E depois vai ter que pegar um empréstimo de fora para poder... E aí poder... vai se enrolando cada vez mais. Vai se enrolando. E o cara entra na bola de neve que ele fica neurótico, não dorme, não faz nada da vida, fica desesperado. Sim. Quer que chega no outro dia, que o outro dia já acabe, né? É ser humano. Terrível, né? Sim. Então, assim, olha, nenhuma empresa sempre vai ser 100% perfeita, vai ter tudo 100% organizado. A grande empresa também tem problema. Sim. A grande empresa também tem várias coisas que ela busca ser melhor todos os dias, porque quanto maior o propósito, maiores são os desafios, né? Então, começa por isso, organizando e sabendo quanto exatamente você ganha de margem na venda de cada produto, em cada canal, se está certo. Depois, é muito importante entender fluxo de caixa. Fluxo de caixa porque é onde a gente controla a entrada e saída do dinheiro. É onde você vai saber aonde tem que cortar. Tudo torneirinha, tá? As torneirinhas abertas pingando? Igual unha, que a gente tem que cortar sempre, né? Toda semana, todo mês, tem que cortar a unha. Despesa e coisa desnecessária que você faz com dinheiro é igual. Então, o módulo 1 é conseguir controlar essas vendas e saber que você não está fazendo a primeira coisa que é mais importante errado, que é a venda. Depois é você saber que o dinheiro dessa venda está sendo usado de forma correta. Estou reinvestindo, certo? Eu não estou gastando demais com despesa operacional? Eu não estou gastando demais com juros do empréstimo? Eu não estou gastando demais com isso? Entender o rolê do dinheiro, como ele vem e como ele vai. E como que você mede? Assim, até que ponto vale a pena eu... Tem um produto que eu vendo muito bem, vale a pena, tipo, no exemplo lá, o fornecedor falou que se eu comprar mais, sei lá, 30 mil desse produto, ele dá um desconto. Até que quando vale a pena eu entrar nisso ou... Até quando vai prejudicar meu negócio fazer isso? Eu entendi bem sua pergunta e vou, antes de responder ela, pontuar uma coisa que eu deixei passar. Eu já falei que a margem de contribuição adequada para varejo é 10%. Sim. Margem de contribuição adequada para empresa de importadora é acima de 15% e margem de fabricante acima de 20%. Porque tá vendo que é o topo? Tipo assim, tem aqui uma pirâmide, um degrau. Primeiro tem o fabricante, ele tá no topo.
Depois eu tenho o importador, ele tá comprando de alguém que fabricou, mas tá lá também, no segundo, né? Porque tá vindo, enfim, tem que vir mais barato. Porque se for revenda, o varejo, eu tô comprando de alguém que já comprou o importador, ele comprou do fabricante, o fabricante, daí a importadora vendeu pro varejo, o varejo tá vendendo para você. Entende? Então, essas são as margens adequadas, não é por canal, é tipo o mínimo que se deve ter. Ok, pergunta sobre o que levar em consideração quando o meu fornecedor ele diz que vai me dar um desconto se eu comprar uma quantidade X, né, de caixas. Primeira coisa e mais importante que você precisa saber é qual que é a quantidade vendida do meu produto. O fornecedor ele quer me vender 30 caixas, vai dar 30 mil reais, só que ele vai me dar um desconto e daí por causa desse desconto ele vai fazer 28 mil. Tá, vão ser 30 caixas. Quantas caixas que eu vendo por mês? Eu só vendo 10 caixas. O que você fez quando você pegou o dinheiro da empresa e comprou 30 caixas? Você guardou 20 caixas para no futuro você começar a vender mais ela. Aí você fala, não, Rosana, mas eu vou colocar uma campanha, eu vou colocar uma promoção e daí eu vou conseguir vender mais rápido. Então você não vai ter desconto, porque você vai ter que vender mais barato. Verdade. Entendeu? Então, o motivo pelo qual você aceita ou não um desconto do fornecedor tendo a opção de comprar a prazo é avaliar isso. Eu tenho realmente essa demanda? Eu vou realmente ter uma margem melhor porque eu vou comprar com ele à vista? Porque o fornecedor ele precisa vender tanto quanto você. Você pensa às vezes, poxa, mas é que eu preciso muito vender, eu dependo muito desse cara. Mas ele precisa vender tanto quanto você. É verdade. Entendeu? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Mas avaliar se a quantidade, se esse desconto vai fazer sentido para ir pegar o dinheiro e colocar ali. Porque senão você vai estar pegando, como eu falei, colocando 30 caixas de caneca dentro da empresa, porém só vende 10 por mês, vai estocar as outras, na verdade só vende 10, então vai estocar todas as outras e você vai ficar com o dinheiro parado Ali. E depois vai ter que dar desconto, depois vai ter que... A não ser que fosse o caso do fornecedor te dar um prazo também para pagar. Aí talvez valha a pena pensar. Não, aí tá perfeito. Maravilha. Pode mandar para cá. Entendeu? Mas agora você pagar na entrada e para depois receber. Exato. Bom, primeiro você vai receber depois porque o Mercado Livre demora aí um tempo para te pagar. Demora. E você não vai vender tudo de uma vez, você vai vender parcelado. Exatamente. Vai vender parcelado e vai correndo o risco de estar sempre nos momentos sazonais. Então, agora tá vendendo a taça, mas daqui a pouco pode não estar vendendo mais. Verdade. Fora isso, se o cara... É verdade. O cara comprou 30 caixas, pô, todo mundo começou a vender, todo mundo teve que baixar o preço e agora? Sabe qual é o maior problema? Um dos motivos que fazem o dono quebrar de e-commerce? Um dos... Rank 1, ter muito estoque. É a pessoa comprar demais, demasiadamente, como diz em espanhol. Compra e deixa lá. Nossa, eu vou deixar o meu estoque abastecido aqui. E aí, o estoque é o dinheiro. E o dinheiro tá parado. E para vender de novo, às vezes a pessoa não pode colocar produto pelo valor mínimo, que é R$7, não vende. Entendeu? Entendi. O dinheiro ficou parado, agora não tem mais dinheiro, e agora... Então, porque o mercado tem uma demanda também. Não adianta você, vou comprar 1.000 e não dá. Vai vender 10 por mês. É por isso que é importante você ter métricas. Porque quando você sabe qual é a necessidade exata de compra, você vai falar, não, eu vou comprar toda semana se precisar, todo dia se precisar, mas eu não vou comprar mais do que eu devo, porque senão eu vou deixar meu dinheiro parado. Esse tipo de inteligência você ajuda ou você manda, você só faz o cara entender isso? Eu faço ele entender isso, porque todo mês a gente entrega para ele um resultado. Esse qual vendeu tantas unidades, esse vendeu tantas, Sim. Então essa aqui é a média de venda desse produto. Quando você for comprar, olha para isso aqui, porque senão você vai lá e vai comprar da sua cabeça. É bom o cara ter essa métrica, pelo menos de alguns meses anteriores, para o cara saber, pô, tá vendendo uns 30, tá? Outro mês foi 40, porque, sei lá, teve a Black Friday, mas uma média de 30 pode ser... e às vezes pode ser que tá numa crescente também, às vezes vale a pena você investir um pouquinho mais. Exatamente. Mas não fazer nenhuma loucura igual essa daí, né? Exatamente. Vale sim a pena você analisar os produtos que foram vendidos nos últimos meses, mas sobretudo o que está acontecendo ali agora. Tá vendendo mesmo? Porque eu vou olhar os últimos meses, mas o mercado mudou e o que vale é o que está acontecendo agora. Exato. Entendi. Se você pegar só o histórico, por exemplo, quem vendia pop tinha um tempo atrás, estourou, só que se você for ver só o quanto que vendeu nesse período, vai ter um montão, mas nos últimos meses ninguém vende mais, porque não é um produto que... Passou, é produto sazonal, é produto... modinha, modinha, é hype, passou, acabou. E aí é onde que muita gente se ferra também. Tá muito problema por isso.
Então, olha, entenda conheça a sua empresa. É muito ruim você não conhecer a sua empresa. Conheça a sua empresa. De alguma forma, conheça a sua empresa. Saiba quais são os pontos fracos, saiba quais são os pontos fortes, como você pode melhorar, como você pode fazer diferente aquilo que você está fazendo e que está dando problema. Um outro ponto é devolução. A pessoa vai começando a ter muita devolução e ela vai... Eu tive uma reunião com um cliente recente e como é um produto que é muito comum e, enfim, o mais importante da venda não é o produto, é a compra. Não é a venda necessariamente, é a compra. Como que você compra esse produto? Se você compra esse produto com um bom preço, eu posso ir em qualquer lugar e vou achar capacete em todo lugar. Só que, esse fornecedor tem um preço que eu vou competir com o mercado. Então, por isso, eu não acho um problema falar sobre isso. Então, é um capacete. E conversando com esse cliente, ele me disse que o capacete tinha... Eu perguntei, por que tem tantas devoluções esse produto? É porque o cliente, ele recebe e ele fala que não coube na cabeça dele, ele devolve. Aí vamos cabeção. Avaliar. Cabeção. Vamos estudar aqui isso aqui. Você vai olhar, aí realmente vende bastante capacete, mas tem mais devolução do que tem venda e a margem de contribuição é muito inferior ao que deveria pelo custo comparado ao valor da venda. Então, você vende um item de 400 reais, 500 reais e tem uma margem de contribuição de, vamos lá, 12 reais. Nossa. Em reais é legal, mas em percentual é péssimo. E você tem que pensar no valor que você está investindo. Sim, exatamente. Então, não se faz isso. Mas, para vocês avaliarem, sempre, sempre, sempre os números de vocês. Às vezes, nem tudo que parece estar bom, que está maravilhoso, está tão maravilhoso assim. Tem coisas que podem mudar, tem coisas que podem melhorar. E se serve de inspiração, eu vim da Bahia com 16 anos de idade, passei muita dificuldade na vida, já passei fome, já comi comida azeda, já um monte de coisa. Tive que vender maquininha no Brás pro cara falar, não, sai. Tive que fazer muitas coisas até conseguir ter esse nível de consciência que eu tenho hoje. E o que me fez chegar em lugares que eu já cheguei na cabeça e já cheguei também... eu fico com vergonha às vezes de falar para a pessoa achar que é soberba, mas esses lugares que a gente tem conseguido chegar hoje é graças a essa vontade, esse interesse, né, de querer ser melhor, de querer fazer melhor, de querer fazer mais. Já tomei muitos baques também, sabe? Já passei por situações muito difíceis, inclusive na minha empresa no ano passado, por questão de funcionário, de mau caratismo, de roubo, de um monte de coisa. Mesmo? Foi muito tensa essa parte da minha vida, viu? Eu entrei no estado, assim, que foi doído. Eu sempre fui muito forte para superar as coisas. Mas o que me aconteceu foi horrível. Tipo assim, eu tinha funcionário, ela entrou lá, trabalhou a vida toda no McDonald's como atendente. Um dia, participando de muitos eventos, me pediu oportunidade para poder trabalhar comigo, que tinha muita vontade de aprender e saber o que eu sabia. Dei oportunidade, fiz tudo. Depois você pode cortar esse assunto se quiser. E aí, no final das contas, ela aproveitou o momento que eu estava fora e roubou os meus clientes, roubou minha metodologia, roubou tudo. E isso foi muito doído, isso foi muito sofrido naquela época. Eu acho que pela questão da confiança que foi construída, assim, de você confiar nas pessoas. Então, é normal que isso talvez aconteça com você um dia também. E o legal é que, olha só, tudo isso aconteceu comigo e me deixou em um estágio de emocional crítico. E assim, alguns meses depois, 6 meses depois, como você mesmo viu, eu estava já na Europa, visitando, conheci 6 países, e eu estava no estágio que eu olhava assim, eu estava realmente muito mal com o que tinha acontecido e o dano que aquilo causou como modo geral, né? Então, mais emocional do que exato, financeiro, né? É muito mais emocional, porque você para e vê aquilo, e aí começa a entrar advogado para você processar por crime, para você isso, para você aquilo. É um desgaste, né? É muito desgastante, sabe? Então eu passei por isso também. E foi uma fase muito dolorida da minha vida, muito doída. Mas Deus, ele é tão bom, porque ele reconhece, ele consegue saber que aquilo que você está fazendo, que o que você faz todos os dias, realmente, você merece colher bons frutos. Então, passei férias incríveis agora, né? Se serve de consolo, tá? Porque eu vim da Bahia com 16 anos de idade e morei com 2 cobertas da prefeitura. E eu tava, ainda agora, no início desse ano, cheguei na semana passada, saindo de vários países, de lugar em lugar, conhecendo cultura, Suíça, gastando franco suíço. Aí sim, hein? Gastando franco suíço, gastando, viu? Esse aí foi gasto, eu odiei esse.
Depois, Itália, Lisboa, França, Paris, Inglaterra, Malta. Então, tudo isso não foi por acaso. Foi porque eu insisti, foi porque eu tive coragem, foi porque eu não me rendi a nenhum problema. Entende? Então, assim, tenham esse foco, tenham essa meta. E que a minha meta, ela está associada a algo muito maior do que eu, que é me tornar uma empresa unicórnio, que vai ajudar o máximo de pessoas possível, mas eu estou sempre associando a minha meta a coisas que são importantes para mim também. A minha meta, o meu propósito de vida é sempre associado a coisas que são importantes para mim. Que é isso, é você vender e você conseguir desfrutar com a sua família, é você vender e você conseguir poder proporcionar uma escola particular para o seu filho, é você vender e faturar muito, mas você conseguir, uma hora ou outra, ter um momento, né, de desfruto de todo aquele esforço. Então, não é trabalhar por trabalhar, é trabalhar com inteligência para poder colher os frutos de todo esse esforço. É isso. É isso. Obrigado, Rosana, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E, cara, se ficou alguma coisa muito claro aqui, é a importância de você ter os dados da sua empresa na sua mão. O que não é medido não pode ser melhorado, né? Exato, perfeito. Então, e que essa história de vida da Rosana sirva de alguma forma, para te motivar, para mostrar que é possível, que, às vezes você não teve a melhor educação, mas que, igual você falou, o esforço vence o talento, é isso, né? Exatamente, o esforço vence o talento, com certeza. É exatamente isso. Então, é isso, galera. Espero que tenha agregado. Eu tenho certeza que agregou bastante aí no jogo de vocês. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu agradeço pelo convite. Foi muito especial, o primeiro podcast do ano. Você vai voltar, porque a gente tem muita coisa unfinished business aqui. A gente vai terminar, tem coisa pra... Não, tem que ser em episódios, Rosana. Hoje é só 30 minutos sobre esse assunto. Acaba, pelo amor de Deus. Então, fechou, valeu. Obrigado pelo convite, pessoal. Até a próxima.